Muito bem, então trouxe aqui para vocês uma prova de 2020.1, período passado, na verdade, período retrasado, né? 2020.1, onde tínhamos uma prova num contexto diferente, né? Vocês já estão cansados de saber que nessa época tinha 3 provas por unidade e a terceira prova ela tinha assuntos de limite, regra da cadeia e derivação implícita, né? Que são assuntos que vão cair na prova de vocês. Então eu julguei interessante fazer essa prova. Em seguida, eu vou fazer essa outra prova aqui. Essa outra prova aqui foi do período 2020.2. Eles digitaram errado, tá? Mas eu recuperei essa prova. Essa prova de 2020.2, ela tinha um contexto diferente. Nessa época eram só 2 provas por unidade. E aí essa aqui era a segunda prova da primeira unidade, tá? É uma confusão. Mas no geral, você tinha aqui uma primeira questão de regra da cadeia, uma segunda questão de derivada, né? Derivada segunda, uma terceira questão de regra da cadeia novamente e uma questão de derivada implícita, tá bom? Essa prova foi ligeiramente mais difícil, mas não estava difícil também, tá bom? Então, acho que com isso a gente consegue falar bastante. Eu só não pretendo fazer muitas questões de regra de L'Hopital, mas eu separei mais algumas para o final dessa aula. Tá? É coisa pra caralho, tá? Mas, assim, vamos tentar fazer algo que seja interessante para todos, tá? Essa aula é uma continuação do aulão que eu dei hoje às 3 horas, né? Eu separei muitas questões e eu fui um pouco otimista e achei que ia dar para fazer tudo. Infelizmente não deu, né? Muitas questões, mas eu acho que vai ser legal de fazer essa prova juntos. Qualquer dúvida, vocês me interrompam, tá? Então, vou começar. Se o áudio estiver ruim, vocês me avisam. Se a imagem estiver ruim, me avisem também. Vamos que vamos. Que Deus nos ajude, tá bom? Primeira questão. Temos aqui uma questão de limites. Só que essa questão ela é interessante porque ela pode ser resolvida de diversas formas. Tá? Você pode resolver usando o limite fundamental. Você pode resolver usando o L'Hopital. Né? E eu acho que vocês, nesse momento, todos vocês estão com a mão coçando para usar L'Hopital, né? Então é o que eu vou fazer, viu, gente? Eu vou usar a regra de L'Hopital, tá bom? Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui. Não adianta, né? Eu ajeito, mas quando começa a aula parece que o Meet ele dá um problema. Ah, tá. 50 pessoas na live, por isso. Vocês estão travando minha live, gente, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Então nessa questão aqui, eu vou tentar resolver ela usando a regra de L'Hopital. Só que tem um problema, gente. Para eu usar a regra de L'Hopital, eu tenho que ter um quociente, né? E aqui, nós não temos. E aí? Como é que eu faço para usar L'Hopital nessa questão? Alguém tem alguma Pode ideia? transformar a tangente O em que eu seno preciso sobre. ter para usar a regra de L'Hopital? Eu preciso de 2 coisas. Eu tenho que ter um quociente e ele tem que ser indeterminado, da forma 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. O que temos aqui é um produto. Não se encaixa em L'Hopital ainda. Então, eu preciso fazer alguma coisa para transformar isso aqui no limite de um quociente. E aí? Yuri deu uma ideia aqui de inverter algum dos 2 termos. Meu mic tá baixo? Peraí. Melhorou? Alô? Som. Ui. Melhorou? Melhorou, Se cara. estiver muito baixo, me avise, viu, Igor? Mas eu acho que o seu... Pode ser o seu aí que esteja meio ruim. Tá? Pronto. Não vou aumentar muito não, para não pegar ruído de fora. Beleza. Ok, então acho que foi o meu. Pronto, então, gente, eu vou transformar isso aqui num quociente. Tem diversas formas de fazer isso, tá? Normalizou, né? Pronto. Estranho. Pronto, então, para eu fazer aqui, a ideia mais tranquila é a seguinte. É eu trabalhar a cotangente como sendo o inverso da tangente, tá bom? Então, se você não lembra bem, lembro a vocês agora que a função cotangente de 3θ ela é igual ao inverso da tangente de 3θ. E vice-versa, tá, gente? Eu poderia passar a tangente para baixo, né? Assim, tanto faz, tá? Você pode usar essa relação ou você pode usar essa relação aqui. Aí é uma questão de gosto, tá bom? Só que eu acho que todo mundo vai concordar comigo que a tangente é muito mais familiar do que a cotangente, né?
Então, eu vou usar a relação de cima. Todo mundo concorda com essa relação? Faz sentido para vocês? Cotangente é o inverso da tangente. Tangente é o inverso da cotangente. Tá bom? Então, vou usar essa primeira relação aqui para reescrever o meu limite em termos de um quociente. Olha que interessante. Quando eu fizer isso, vai ficar o limite, quando θ tende a zero, de tangente de 2θ sobre tangente de 3θ. Olha que beleza. Muito melhor, muito mais acessível, porque você escreveu na forma de um quociente, tá bom? Agora eu pergunto a vocês, nessa questão, eu posso usar a regra de L'Hopital? Sim ou não? Como é que eu sei? Pode. Isso, Yuri, perfeito, né? Esse limite aqui, se eu aplicá-lo, vai dar 0 sobre 0, tá bom? Que é uma forma indeterminada. E se você viu direitinho, só dá para usar L'Hopital se eu tiver 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, como esse limite é 0 sobre 0, podemos usar a regra de Lolope, de L'Hopital, tá bom? Então, você tem sempre que verificar. Isso é muito importante, viu, gente? Não é só ter um quociente. Eu preciso ter um quociente indeterminado. Tem que ser na forma 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, tá? Nota que do jeito que estava como produto não ficava legal, né? Eu não conseguia ver muito bem o que estava acontecendo. Talvez vocês não tenham a experiência suficiente para saber para onde vai essa expressão, né? Os mais avançados aí, né, podem perceber que isso aqui vai tender a infinito. Aí fica infinito vezes zero, né? Aí você veria um caso de produto indeterminado, e aí a gente aprende que num caso de produto indeterminado, a gente transforma em quociente, e por transformar em quociente indeterminado, eu uso a regra do L'Hopital, tá? Mas se você tiver muito enferrujado em matemática básica, não precisa se preocupar com isso que eu fiz aqui em cima não, tá bom? Você só reescreve, deixa na forma de um quociente, vê que é indeterminado e usa L'Hopital, tá? A gente aprende que a regra do L'Hopital, ela diz que o limite desse quociente indeterminado é igual ao limite das derivadas, né? Então, quando você usa L'Hopital, você bota esse LH aqui. Esse LH não é de Los Hermanos, tá bom? É L'Hopital, L'Hospital, L-Hospital, do jeito que você achar melhor, tá bom? Você bota isso aqui para indicar ao professor que você está usando a regra, e aí você vai derivar em cima e derivar embaixo, tá bom? Deriva em cima, deriva embaixo. Até aqui tudo bem, né, gente? Isso aqui eu acho que é padrão, vocês já estão acostumados. O problema vem daqui em diante. Porque a partir de agora eu tenho que saber derivar muito bem. E aí eu pergunto a vocês, qual é a regra que eu uso para derivar em cima e embaixo? Como é que eu derivo essas funções tangentes? Tem uma regrinha, né? E aí? Qual o nome da regra que eu uso? Regra da cadeia. É a regra da cadeia, tá bom? Então eu preciso usar a regra da cadeia para derivar tanto a função de cima quanto a função de baixo. Em ambos os casos, quando você fizer a derivada, aí eu estou derivando, viu? Ó, não esquece o limite por um momento. Agora tu vai derivar em cima e embaixo. Quando tu for derivar em cima, aqui a gente tem derivada da tangente da função 2θ, tá? Aí eu queria lembrar vocês o seguinte, ó. Se eu estou derivando na função tangente de x, vocês já aprenderam que a derivada da tangente é secante quadrado, certo? Isso aqui é padrão, todo mundo sabe disso. Agora veja, se eu estou derivando a função tangente de u, onde esse u é uma função qualquer, tá? Entenda a diferença, viu? Talvez vocês não tenham percebido que uma coisa é eu derivar a função simples, outra coisa é eu derivar uma função composta. Se eu tenho uma função composta, aqui eu uso a regra da cadeia, que é essencialmente a regra anterior, tá? É a mesma coisa, só que no lugar do x, você vai colocar a função u e logo depois você vai multiplicar pela derivada dessa função u. Essa é a regra da cadeia, tá? Veja que a estrutura permanece a mesma, tá bom? Mesma estrutura, só que aqui você, no lugar do x, coloca a função u e depois você multiplica pela derivada dessa função u, tá bom? Então é essa regra que eu vou usar tanto para o numerador quanto para o denominador, tá bom? No numerador, a regra aqui vai ficar secante quadrado de 2θ vezes a derivada de 2θ, que é 2.
Não vou fazer aqui bem mastigadinho não, tá, gente? Eu acho que aqui todo mundo já tá de boa, né? Secante quadrado de 2θ vezes 2. Veja que o 2θ faz o papel do U que eu coloquei aqui, tá bom? E embaixo, mesma lógica, né? Vai ficar secante ao quadrado de 3θ vezes a derivada de 3θ, que é 3. Muito fácil, gente. Apliquei a regra de L'Hopital, derivei em cima e embaixo, ficou um pouco mais feio, mas não tem problema. Vocês vão perceber que quando aplicar o limite agora, não vai dar mais 0/0, tá bom? Se você aplicar diretamente, o que vai acontecer com o θ? Ele vai para zero. Eu vou ter aqui em cima secante ao quadrado de 0 vezes 2. E embaixo, eu vou ter secante ao quadrado de 0 vezes 3. Aí eu pergunto a vocês, quanto é que vale secante ao quadrado de 0? Diz aí para mim no chat. Yuri tá voando aí, ó. 1, né? Perfeito. Então, secante quadrado de 0, se você não souber, você usa uma calculadora, tá bom? Mas secante quadrado de 0 é 1. Então, tanto aqui em cima vai dar 1, quanto aqui embaixo. Portanto, a nossa resposta vai ser 2/3. Finalizamos aqui a nossa primeira questão. Muito fácil, tá bom? Não estou ouvindo o áudio, gente. Eu acho que eu estou com aquele mesmo bug de antes. Peço desculpa aí se eu deixei alguém no vácuo. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar, eu vou sair e vou entrar de novo, porque eu não estou ouvindo vocês. Tá bom? Alguém pode clicar no botão de levantar a mão, só para ver se está tudo ok. Tá notificando levantar a mão, mas fala alguma coisa no microfone aí. Oi, tô ouvindo. Boa noite. Na gravação. Eita, caramba. Não tô ouvindo ninguém. Que merda, hein? É o Meet. Peraí, eu vou sair e vou voltar, tá bom? Pronto. Acho que agora tá ok. Alguém pode falar aí só para testar? Testando, 1, 2, 3. Agora sim. Obrigado, gente. Perfeito. Tá vendo? 60 pessoas online, todo mundo desesperado, meu filho. Isso é desespero. É desespero, tá vendo? Se tivesse esse monte de gente no aulão, eu tava rico. É o desespero, né, gente? Tudo bem. Pronto, então, alguém queria fazer alguma pergunta? Se ficou na gravação e passando vergonha, me desculpe, mas agora estou ouvindo. Não, eu respondi uma coisa ou outra, mas... Ok, tudo bem. Tá? Mas agora qualquer coisa, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, só para concordar, ou sei lá, eu estou ouvindo, tá bom? Então, fizemos aí, gente. Foi bem fácil, vai. Foi fácil essa, né? Eu tinha um produto, transformei em quociente, né, usando uma relação. É claro que, para alguns, essa relação pode não ser óbvia, mas aí a gente entra naquele problema da matemática básica, né? Como eu falo para vocês, ó, a matemática básica é o que quebra vocês. Essa relaçãozinha aqui foi a grande chave, né, que fez eu transformar esse produto em quociente. Eu vi que era um quociente indeterminado, usei L'Hopital, acabou a questão, tá? Alguns alunos, inclusive, se enrolariam muito nesses valores, né? Mas como vocês estão no EAD, vocês podem calcular usando a calculadora. Agora, ano que vem, vai ter presencial de novo, hein? Então, te prepara, porque no presencial não tem calculadora certa, viu? No presencial tem que saber isso de cabeça. Aí, chorou. Tá bom? Então, nossa resposta aqui, 2/3. Cadê 2/3? Cadê 2/3? Tá aqui, ó. Fiquei nervoso agora, com medo de não ter. Tá bom? Letra L, tá? E aí, gente, o que vocês acharam dessa? Foi difícil? Ô, Wesley, a Ui. gente poderia também jogar, inverter, botar a contorgente com o expoente negativo, no caso, né? Poderia fazer isso? Dá no mesmo. Se Dá você no fizer... mesmo, né? A tua ideia foi essa aqui, ó. Tu quis pegar isso aqui, tu quis usar o bizu do aulão, não foi? Foi. Pronto. Então, uma opção 2 aqui que tu quis fazer, tu quis pegar esse limite do produto, mas é só para quem estava no aulão. Quem não estava no aulão, aí me perdoe, mas esse bizu... É nada demais não, tá, gente? Mas é porque no aulão eu dei uma dica lá, que se você tivesse um produto, você podia escolher um dos dois para passar para baixo e trocar o expoente por -1. Então, a ideia aqui foi a seguinte, você passa para baixo, no caso a tangente, a cotangente, desculpe. Aí se você passar a cotangente para baixo,
elevado a menos 1, isso é só uma forma diferente de escrever, né? Se você olhar direitinho, isso aqui é você fazer, né, o inverso da cotangente. O inverso da cotangente é quem? É a tangente, tá bom? Essa expressão de baixo é a tangente de 3θ, tá? Então, sem querer querendo, né, quando eu fiz essa sacada, foi exatamente, né, o que tu quis fazer aqui, tá bom? Tranquilo, né? Então, você faz aí, só que ia demorar um pouquinho mais para perceber, né? O inverso da cotangente é a própria tangente, tá? Vou até botar isso aqui para você lembrar, né? O inverso da cotangente é a tangente, tá bom? Autor desconhecido, tá? Fica aí a reflexão para vocês. Quiser falar uma coisa bonita para sua boizinha, né, e ela ficar apaixonada, com certeza você não vai falar isso, tá bom? Muito bem, mas se falar, ela vai se ficar sem entender, vai ficar feliz, e é isso que importa, tá bom? Muito bem, próxima questão. Eu perdi a prova. Ah, sim, pronto. Agora vem a questão assustadora. Essa aqui, meu amigo, fez um monte de gente chorar na prova, tá bom? Eu vou primeiro fazer o seguinte, eu vou só copiar o enunciado, não vou colocar as alternativas, tá? Porque, vamos ser sinceros, a prova de vocês não vai ser de marcar X, tá? Eu não creio que vai ser de marcar X. Então isso aqui só vai poluir sua vista, tá? É claro que na hora da prova, quando tem esse monte de alternativa, a pessoa já fica nervosa, né? Fica assim meio, né? Mas assim, isso é de menos, tá? Eu vou fazer sem o enunciado, depois... Acho que nem alternativa vai ter, Wesley. Desculpa aí a interrupção. Nada. Vamos ver, né? Vamos ver. Será? Vamos ver, né? Eu vou fazer sem alternativa, depois a gente vê aí se bate com alguma delas. Eu já garanto que vai bater, tá bom? Então, beleza. Tem essa função horrorosa, que é a função f de x, igual ao logaritmo da cossecante mais cotangente, tá bom? E ele pede para calcular a derivada. Vamos lá. Respira fundo, relaxa, tá bom? Porque para fazer essa questão, eu preciso de algumas informações que eu não sei se vocês sabem, tá bom? Primeiro, só uma observação aqui. Vocês sabem me dizer qual é a derivada da cossecante? Vocês decoraram essa derivada? Sim ou não? Essa é a hora que você vê se você estudou bem ou não, hein? E aí? Eu só tenho isso anotado, né? decorado não. Exatamente. Eu Tudo tenho bem, anotado. vocês podem anotar, né? Na prova, é como eu estou dizendo. Olha, veja, vocês estão se acostumando mal. Vocês estão confiando na fichinha. Período que vem, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Ó, não vai ter essa boquinha não, viu? Daqui pra lá a gente decora, em nome de Jesus. Pronto. Então, beleza. Então, Sabrina mandou aqui, certíssimo, né? É menos a cossecante. Gente, eu posso escrever cossecante assim, certo? Cossec, ou CSC, tá? Aí depende do gosto da pessoa, tá bom? Mas eu vou botar assim, menos cossec cotangente, tá bom? Isso aqui é decorado, tá? Você pode aceitar de boa, tá? O derivado da cossecante é menos a cossecante vezes a cotangente, tá bom? Olha, veja, presta atenção. Eu estou escrevendo cossecante de x, cotangente de x. Não é para fazer nojeira. Vocês têm um costume horrível de escrever cossec, cotige. Aí fica assim, ó. Isso é muito errado, tá, gente? Existe uma diferença, tá? É cossecante de x vezes a cotangente de x. Não é para deixar em branco aqui não, viu? Vocês têm esse costume horroroso e o professor corta muito ponto de vocês por causa disso, tá bom? Então, bota assim, tá bom? Agora veja, qual é a derivada da cotangente? Essa vocês têm que saber também, viu? Essa aqui é menos a cossecante ao quadrado, tá? Mais uma vez, tem esse x aqui. Bom, tem que saber essas duas, tá? E a derivada do logaritmo natural? Vocês sabem? Derivada do logaritmo de x? Derivada do logaritmo de x? É 1 sobre x, né? 1 sobre x, perfeito. Só que na nossa questão... Beleza, isso aqui foi uma revisão, tá? Isso aqui tudo vocês podem saber de cabeça, não precisa demonstrar. Eu sei que o professor faz em aula, demonstração, aquela coisa chata. Não precisa na prova, tá bom? O que precisa é você saber as derivadas básicas e saber usá-las em questões mais complexas, tá bom? Como a nossa questão aqui, né? Que é a mistura, né? A mistura do logaritmo com a cossecante com a cotangente. É uma mistura total. Então, se você olhar direitinho, a função que ele deu é um pouco mais complexa, né? Ela é uma composição do logaritmo com a cossecante e cotangente, tá? Aqui vocês vão perceber que eu vou usar a regra da cadeia, tá bom? Então aqui, eu quero que vocês notem o seguinte. Note.
A função f de x dada está na forma ln de u de x, onde u de x é essa função cossecante mais cotangente. Vocês concordam comigo? Sim ou não? O que vocês acham? Faz sentido? A função horrorosa que foi dada aqui para vocês é uma função logaritmo dessa outra função, né? Onde a função de dentro é a função cossecante mais cotangente. Aqui, alguns alunos confundem e acham que isso aqui é um produto. Não é produto, né, gente? Se fosse produto, seria assim, ó. Olha que diferente, ó. Se fosse ln de x vezes a cossecante mais a cotangente, aí seria um produto. Mas vocês conseguem ver a diferença dos dois? É bem sutil, né? Esse xzinho aqui, ó, ele faz toda a diferença. Porque desse jeito, o x é argumento do logaritmo. Desse outro, a cossecante mais cotangente é o argumento do logaritmo, né? E isso meio que entrega que eu tenho uma função composta, tá bom? Aí eu percebi que é uma função composta, vi que a função de dentro é essa função horrível, a função de fora é a função logaritmo, então vamos usar a regra da cadeia. Beleza? Então, vamos usar a regra da cadeia. Aí eu pergunto a vocês. Vocês aprenderam a regra da cadeia? Como é que eu derivo a função ln de u? Aqui eu estou fazendo revisão teórica, tá? Como é que eu derivo ln de u? Deriva primeiro u e multiplica pela derivada do ln sobre o x. Não sei. Derivada do u sobre o u. Calma, vamos lá. É derivada de ln em função de u x vezes a derivada de u, né? Em função do x. Fora e depois multiplica pela derivada de dentro. Tá, deixa eu ajudar vocês que tem uma certa confusão acontecendo aqui. Vai ficar a derivada de u, né, sobre u no final. Isso. No final fica u' sobre u, tá bom? Quem falou assim tá correto. Agora, tem alguns professores que ensinam um pouco diferente, que é o seguinte. Se eu tenho um logaritmo de x, a derivada é 1 sobre x. Logaritmo de u seria 1 sobre u, né? Você faz normalmente, certo? Mesma coisa que você fazia antes. Só que no lugar do x, você bota a função u. E depois que você faz isso, né, isso a gente chama de derivada de fora, depois que você faz a derivada de fora, você vai multiplicar pela derivada do que está dentro, tá bom? Então acho que vocês tentaram me falar mais ou menos isso. E claro que quando eu juntar tudo isso, vai dar u' de x sobre u. É extremamente importante que vocês conheçam essa regra, tá bom? Isso é o que a gente chama de regra da cadeia para a função logaritmo natural, tá? Se você quiser memorizar assim, eu fortemente recomendo isso. Tá bom? Isso aqui até para alunos de cálculo 2, cálculo 4, é algo que muita gente esquece e que se você lembrar disso é muito interessante, você consegue fazer questões muito mais fácil, tá bom? Eu vou usar essa informação para a nossa função feia. Aí como é que vai ficar? Bom, a derivada da nossa função feia, aí eu estou fazendo agora usando o valor do u, tá bom? Então, se eu jogar nessa fórmula, vai ficar a derivada de u, que seria a derivada dessa expressão toda. Confere aí para mim se está tudo ok, tá bom? Ó, derivada de u sobre a própria função u. É ou não é? Eu só usei a fórmula, vê que massa, né? Se você conhece a fórmula, né, você faz aqui a derivada do argumento sobre o próprio argumento, tá bom? Facilita demais, tá? E quem esteve no meu aulão, né, teve acesso a uma tabela que eu preparei com muito carinho e amor, onde tem todas as possibilidades, né, que caem com mais frequência nas provas, tá bom? Mas aí, assim, todo mundo viu isso em aula, tá, gente? Então, depois eu mando aí para vocês no final, tá, essa tabelinha. Pode ajudar vocês bastante, tá? Depois eu mando que tá aqui uma bagunça, tá? Beleza. Agora é só fazer o mais difícil, que é derivar. Só que eu já revisei com vocês qual é a derivada da cossecante e da cotangente, né? Então, vamos lembrar? Derivada da cossecante é esse negócio. Derivada da cotangente é esse outro negócio. É só colocar tudo junto, tá bom? Então, vamos encaixar tudo aí, ó. Vai ficar um negócio bonito, hein? Ó, derivada do numerador vai ser a derivada da cossecante, que é menos a cossecante vezes a cotangente, mais a derivada da cotangente é menos a cossecante quadrada. Então, aqui vai ficar menos
cossecante quadrado, tá? Estou fazendo um pouco mais rápido, tá? Se você quiser fazer com mais detalhe, faça aí, mas eu estou sem paciência, eu não consigo nem escrever cossecante. Vê que desgraça. Cossecante ao quadrado, pronto. Foi. Aí ficou assim, gente, olha que beleza, ó. Dá uma confusão, né, na vista, você fica vê essa coisa horrorosa aqui. Mas você diz, beleza, derivei. Será que tem isso na alternativa? Será que tem isso aqui aparecendo lá? Vamos ver? Bom, me parece que tem, né? Vamos ver, né? E aí, vocês conseguem ver qual dessas alternativas eu vou marcar? E agora? Qual dessas, né? Tem que simplificar, né? Arrumar aquilo ali de novo. Exatamente. E essa aqui é a grande sacanagem, né? Se você olhar no primeiro momento, essa expressão não está aqui em lugar nenhum, né? Mas, se você fizer uma coisa muito poderosa, chamada colocar em evidência, vai ficar mais fácil. Percebam que no numerador, a gente tem uma expressão em evidência. Quem é? Cossecante. Isso, né? E o menos também, né? Se você olhar direitinho, o menos também, né? Se eu botar menos a cossecante em evidência, quem é que sobra? Sobra a cotangente mais a cossecante. Só que se você olhar direitinho, embaixo, a gente tem cossecante mais a cotangente. Olha que sacanagem. Você tem que ter um olho muito clínico, né? Para perceber que esse cara é igual a esse. Então, a nossa resposta é menos a cossecante. Menos a cossecante, letra F. Não é legal? Da hora, né? Muito bem, gente. Então, é uma questão muito, muito proveitosa, muito interessante e não é nem um pouco difícil. É só você usar a regra da cadeia e as derivadas que você aprendeu previamente, tá? Uma coisa que eu acho muito triste, gente, é que vocês ficam muito bitolados com as demonstrações, mas na prática as questões não pedem isso. É claro que é legal você saber demonstrar, mas na prática o legal é você saber... O legal não, desculpe. O interessante para fazer as questões é você saber essas derivadas de cabeça, tá? Essas derivadas mais básicas são importantes para você fazer derivadas mais complexas, tá? O que vocês estão sendo avaliados aqui é saber usar as regras corretamente. Então, regra da cadeia, regra do produto, regra do quociente. Não é para ficar fazendo aquelas questões viajadas do professor, não, tá? Aquele negócio de achar quantas raízes tem no intervalo. É massa aquilo ali, mas o foco da gente, né? O foco que deveria ser para vocês é aprender as regras corretamente, tá bom? Então, aqui, apliquei a regra corretamente, que foi a regra da cadeia, simplificamos e marcamos aqui a letra F, tá bom? Dá um ódiozinho, Maria. Eu também fiquei com ódio, por isso que eu parei um pouco de fazer, porque para fazer é legal. Para ensinar é complicado. E para ensinar de graça é pior ainda. Então, né? Aí eu fiquei meio assim, aí deu um estressezinho, aí juntou, foi tudo, tá? Mas não precisa... Ô, Wesley, e aquela também de achar o domínio, a imagem? Também Olha, precisa... achar domínio e imagem é interessante para algumas questões, mas não precisa aquelas coisas muito viajadas não, viu? Fazer domínio e imagem de funções super complexas, não. Tá? No máximo, assim, achar o domínio da função raiz de x, achar o domínio da função x² logaritmo. Vocês vão trabalhar muito isso em questões de gráficos, que vai ser na próxima unidade. Não é agora o momento para ficar trabalhando muito isso, não. É claro que, assim, veja, tem muita coisa que está naquele material que são coisas que a gente deveria saber no ensino médio. Mas é no ensino médio dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, né? No Brasil, a pessoa somar, subtrair, multiplicar já é demais. Então, eu acho que aquele material é muito bom, mas ele não se adequa à nossa realidade. Tem um gap muito grande, né? Tem um espaçamento muito grande entre a nossa realidade e aquele material. É por isso que eu não acho tão legal, tá? Então, não vejo muito sentido, não. Esse material do professor Manuel Lemos é um material muito bom, mas ele é muito avançado. Eu não acho muito interessante para vocês, não. Tá? Muito bem. Inclusive, vocês viram, né? O material era uma coisa, a prova que vocês fizeram na primeira unidade foi muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, isso mostra uma certa, né, diferença aí. Tá bom? Muito bem. Fechei aqui a questão, tá? Vamos fazer agora outra. Sim, a questão 3. Está acabando já, ó. Tá vendo? Essa prova aqui na época era para fazer em 1h30. A gente está fazendo em 40 minutos porque eu estou demorando, né? Em 30 minutos. Tá vendo?
como funciona o negócio? O massa é pensar isso na hora, mas tudo bem. Não, mas aí é aquilo, né? A prova não é o momento de você aprender, né? Às vezes acontece isso, né? A pessoa quer aprender a fazer na hora da prova. Não, mas tipo, não é nem questão de aprender, mas por exemplo, tu já sabe as coisas de cabeça aí. Não, mas veja, vamos Tu lá. já foi botando as coisas, tipo, certinha, tá ligado? No canto certo. Aí daí Não, que a mas- gente vai achar esse caminho, assim, no meu Não. caso, né? Deve ter gente aí que sabe fazer. Eu entendo. Porque assim, às vezes a pessoa acha que eu fiz isso aqui decorado, né? O que acontece. E ele tá achando ruim que eu faço em 10 minutos. Não, o que acontece é o seguinte: você tem que identificar corretamente a regra. O que acontece muitas vezes com vocês é que vocês ficam titubeando. Ah, será que eu uso isso? Ah, será que eu uso aquilo? Ah, será que isso aqui é um produto? Às vezes vocês não conseguem checar, né? Por exemplo, aqui eu mostrei a vocês a diferença, né? Às vezes não fica muito claro para vocês na hora da prova se é um produto, se não é. E é essa dúvida que faz vocês perderem muito tempo. Vocês fazem uma coisa meio sem certeza, aí vai no WhatsApp perguntar a um colega, né? Aí, entendeu? Então, se você faz um trabalho bem feito, né, e treina as questões com tempo para você absorver cada uma das regras, isso aqui se torna um pouco mais direto. Não é que eu decorei isso aqui, não, porque se eu fosse decorar todas as coisas que eu faço, é muito complicado, tá bom? E entendo também que eu erro, tá, gente? Pode ser que eu tenha errado aqui, né? Será? Então, às vezes é muito mais uma questão de você ter uma confiança e ter um conhecimento de matemática básica. Por exemplo, aqui nessa questão. Ó, nessa questão aqui, tem gente que ia ficar confusa como é que é fazer aqui reta tangente, né? Reta tangente. Bom, aí a pessoa já fica assim, poxa, não lembro mais a equação da reta tangente. Já se quebrou, tá vendo? Isso aqui é um assunto da unidade passada. A gente já aprendeu a equação da reta tangente. Não é não? Quem teve no primeiro aulão, eu ensinei a equação da reta tangente, é uma das coisas que a gente falou mais frequentemente, né? A equação da reta tangente, o m é a derivada no ponto, e a equação é y menos y0 igual a m x menos x0. Não é assim? Ó, já comecei bem. Eu já sei qual é a equação que eu quero montar. Não é assim? Pronto. Ferreto também faz questões assim de reta tangente. Só que veja, vamos lá. Quem seria o x0 e o y0 que eu vou usar na fórmula? x0 e y0 são As os valores coordenadas aqui. do ponto. Exatamente, as coordenadas do ponto. Ó. Então, x0 é 2 raiz de 2 e y0 é 1. Muitas vezes vocês ficam com essa confusão porque vocês não lembram mais do assunto que vocês já aprenderam. Né? Às vezes a pessoa aprende uma coisa na primeira unidade, fez a primeira prova, esqueceu, jogou fora. Aí vem na segunda unidade, tem o mesmo conteúdo, a pessoa não lembra mais. Então, esse é um problema que vocês têm às vezes. Tá vendo? Então aqui, ó, eu sei que o x0 é 2 raiz de 2, eu sei que o y0 é 1, só falta eu achar quem? O m, né? Como é que eu acho esse m? Aí lascou, né? Como é que eu acho o m? Não deriva ele, né? Isso, né? Eu tenho que derivar a função. Então, eu vou ter que derivar aqui, ó. Só Essa que aí aqui vai ser tem derivada implícita, é? Exatamente. Isso aqui não é uma função explícita. Isso aqui é uma função implícita. Quando é que eu sei que está implícito ou explícito? Implícito é quando está tudo misturado, tá? Quando não está isolado o y em função do x, tá bom? Então aqui, né, para achar o m, vamos derivar implicitamente, pois a função foi dada de forma implícita. Tem muito aluno que não entende essa frase, ó. Isso aqui, ó, só fica boiando. Que danado foi isso que o Wesley falou aqui, ó? O que é isso? A função foi dada de forma implícita. Gente, aqui eu não tenho o y isolado em função do x. Tá, tá tudo embaralhado ali, ó. Tá uma equação muito louca, né? Onde o y está misturado com o x. Então, quando tu tem uma coisa assim, o processo de derivação é um pouco diferente, tá? Você vai derivar implicitamente. Como é que você faz isso? Você pega a equação, vou pegar a equação que estava lá em cima. Vamos pegar aqui, ó. Estou copiando ela, tá bom? Ó, você pega a equação, certo? Aqui está faltando um detalhe, tá? Mas, enfim, os professores também não estão muito preocupados, não. É porque aqui ele deveria dizer, ele deveria dar esse detalhe aqui, ó. Ele deveria dizer isso aqui. Tá? Ficou faltando aqui o enunciado. Quando o enunciado não fala, eu já assumo que o y é uma função de x, tá bom? Mas tudo bem, deixa isso para lá. Vou pegar aqui a equação, vou derivar dos dois lados, tá bom?
Então, derivando dos dois lados, eu vou ter x a 2 terços menos y a 2 terços derivado igual a 1 derivado, tá vendo? Eu derivei dos dois lados, tá? Aí do lado esquerdo, é 1 terço, né? Bem lembrado, obrigado. Aqui é 1 terço. Obrigado, são as 10 da noite, estou com sono. Muito bem. Na prova vocês não podem reclamar da hora, tá? É 10 da manhã. Muito bem, então... Estou derivando dos dois lados em relação a x, tá? É porque eu estou aqui desde as 3 horas, tá, gente? Então, ainda não descansei. Beleza, vamos aqui, ó. Como é que eu derivo, tá? Uma expressão assim. Vou dar a dica para você que não estudou ainda, tá bom? A dica é a seguinte, ó. Dica. Derive o x normalmente. Normal, como você aprendeu. E, ao derivar y, derive normalmente, mas multiplique por y'. Tá bom? Então, tudo bem? Alguém falou alguma coisa aí? Pronto. É 7. Essa prova ela tem diferentes versões, tá, gente? Se você pegou uma prova... Porque, dependendo da turma, eles mudavam os pontos, os valores, para ninguém ficar filando, né? Cuidado, viu? Aí eu peguei essa versão aqui, claro que não vai ser igual para todo mundo, né? Mas aí é a mesma lógica, tá? Então, talvez você pegou uma aí que tá, sei lá, igual a 7, igual a 5, igual a... Sei lá, não sei qual foi a prova que você pegou. Tá? Mas fazendo a minha aqui, vou derivar dos dois lados. Aí eu vou ver só. Você deriva o x normalmente. E quando derivar o y, você vai multiplicar normalmente por y'. Tá bom? Olha só como vai ficar. Presta atenção. Estou derivando a subtração. Derivada de x elevado a 2 terços dá quanto? Dá 2 terços x elevado a menos 1 terço. Todo mundo entende isso? Ou não? Entende, né? Eu usei a regra do tombo. Desci o expoente, repeti a base e subtraí um do expoente. Só que eu fiz rápido, tá? 2 terços menos 1 dá menos 1 terço. Tá bom? Eu fiz rápido, tá? É porque, sinceramente, isso aí é besteira, tá? Mas, para quem não sabe, 2 terços menos 1 dá menos 1 terço. Eu fiz rápido aqui. Aí menos... Agora eu vou derivar o y. Olha, eu vou derivar o y, viu? Então, quando eu derivar o y, a regra que eu uso é a regra da potência também. Vai ficar 1 terço y a menos 2 terços, viu? Que você subtrai um do expoente. Só que como eu derivei a função de y, eu tenho que multiplicar por y' também. Então aqui, ó, tu vai fazer assim, ó. Vezes y'. É só isso. Derivou o x, normal. Mas quando derivou y, tu multiplica por y'. Beleza? Ok, né? Confirma aí pra mim. Tudo bem? Ou não? Ok, né? E do lado direito, gente, a parte mais difícil. Qual é a derivada de 1? Eita, hora da verdade agora, hein? 0, né? Deu nervoso agora, né? Deu vontade de falar 1, né? É 0, viu? Derivada da constante é 0, tá bom? Chegou aqui, gente. Chegou aqui. Aí eu tenho que lembrar o que aqui a questão queria, né? Eu queria encontrar a equação da reta tangente, tá? Aí, só que eu tô querendo achar o m, né? Mas como é que eu acho o m? M é a derivada no ponto, né? Então aqui é o seguinte, ó. Você tem duas opções, tá? Ou você isola o y' para ter a fórmula, ou você substitui direto, tá bom? Mas eu acho que o melhor aqui... É porque a maioria aqui não viu meu aulão, né? Temos 70 pessoas aqui na live. Eu acho que só 15 ou 20 estavam no aulão, não sei. Mas a maioria de vocês não viu as duas formas. Talvez vocês tenham visto com outro professor, mas aqui tem um jeito direto e tem um jeito preguiçoso, tá bom? Tem várias formas de fazer, tá? Eu vou fazer o jeito que o professor gosta que vocês façam, tá bom? Que é o jeito que você isola aqui o y', tá? Não vai doer. Para isolar o y' aqui, é só você passar esse menos 2 terços x elevado a menos 1 terço. Confere aí para mim se tu entende. Ó, vai ficar menos 1 terço, y a menos 2 terços, vezes y', igual a menos 2 terços, x a menos 1 terço. Vocês conseguem ver o que eu fiz? Eu peguei esse cara aqui e expurguei ele para lá, tá bom? Foi-se embora, tá? Claro, tem várias formas de fazer isso, enfim, vocês já sabem, né? Aí agora, para isolar esse y', o que é que eu posso fazer mais? Eu posso multiplicar por menos 3, né? É legal? Por menos 3?
Se eu multiplicar por menos 3, aqui vai ficar y a menos 2 terços, y', e aqui vai ficar 2x a menos 1 terço. É ou não é? Só porque eu fiz isso porque eu achei bonitinho, tá? Mas se você quiser fazer de uma vez, você pode agora multiplicar por y a 2 terços dos dois lados. Se você multiplicar por y a 2 terços, você vai ter y' igual a 2x a menos 1 terço vezes y a 2 terços. Vocês entendem isso que eu fiz, gente? Ok, né? Ou não? Eu achei uma fórmula para a derivada em função de x e y, tá? Isso aqui é uma fórmula para a derivada em função de x e y. Só que não era isso que eu queria, né? Eu queria o m. Isso aqui é o m? Sim ou não? Pode falar, Lucas. Ou, Wesley, se eu passasse esse y a menos 2 terços dividindo para o outro lado, ia estar errado? Não, dá no mesmo. Só que ficaria menos claro, né? Porque, assim, entenda que se eu passasse o y dividindo, ficaria 2x a menos 1 terço sobre y a menos 2 terços. Isso é um jeito meio estranho de escrever, porque embaixo, com o expoente negativo, ele está em cima, né? Dá no mesmo, tá bom? Faz. Ah, sim, sim. Pronto. Então, são formas diferentes de escrever a mesma coisa. Eu não faria nenhuma dessas, né? Eu faria que y' é 2y a 2 terços sobre x a 1 terço. Mas nota que dá no mesmo, né? Acho que vocês entendem isso, né? O expoente negativo, ele passa para baixo. Olha, expoente negativo faz com que a expressão inverta, tá? Cuidado para não confundir, viu? Cuidado, viu? Calma aí. Peraí que eu me perdi agora na dúvida de vocês. Não. Quando passa dividindo, tá? É porque eu acho que vocês estão confundindo a regra. Quando eu passo ele dividindo, vai ficar 2x a menos 1 terço. E esse cara, quando passar dividindo, ele não troca sinal, ele fica a mesma coisa, tá? Só que ele passa dividindo. Aí eu estava explicando o seguinte. A gente aprende em matemática básica que quando tem uma potência de expoente negativo, ela inverte a sua posição. Então, por exemplo, eu posso inverter esse cara para cima com o expoente positivo, e o de cima, que está com o expoente negativo, ele passa para baixo com o expoente positivo também. Então, tudo isso é equivalente, tá, gente? Por exemplo, ó, se você perceber, ó, os dois estão com o expoente negativo, então eles vão inverter. Esse vai para cima, e esse de cima vai para baixo. Tá? É uma opção de você escrever. Ou então, você pode fazer aqui, que é o meio termo, né? Enfim, tem várias formas. Acho que vocês vão concordar comigo, né? Mas o que importa é que você isolou o y', tá? Isolou o y', aí, o 2 tem nada a ver. O 2 não tá elevado a nenhum expoente negativo. Ele tá de boa lá na dele, né? O expoente dele aqui é 1, né? Que fica implícito, tá bom? O 2 fica quieto aí na dele, forever alone, tá bom? Aí, vê só. Mas o que eu pergunto a você é o seguinte. Isso aqui é o m? Sim ou não? Não. Isso é o m? Não, né? Para ser o m, tem que ser o quê? O m tem que ser a derivada no ponto. Perfeito. Então, m vai ser y' calculado no ponto. E quem é o ponto? O ponto é essa desgraça aqui, ó. 2 raiz de 2, 1. Aqui foi uma pegadinha dos professores, tá? Eles colocaram um número feio, porque quem tiver ruim de matemática básica vai se enrolar todinho. Eita caramba, né? Isso aqui, quando eu vi, eu fiquei logo rindo, né? Porque eu faço isso também com meus alunos, tá? Eu adoro fazer essas pegadinhas. Porque eu sei que vocês têm uma dificuldade imensa com matemática básica. E a gente pega no pé de vocês para que vocês revisem matemática básica e ninguém faz isso. Só que chega uma hora que isso é cobrado, tá bom? Então veja só que merda, né? Porque quando eu jogar esse ponto aqui dentro, olha que lambança vai ficar. Vê só. Vai ficar 2 vezes 2 raiz de 2 elevado a menos 1 terço vezes 1 elevado a 2 terços. Tá, não tá tão feio assim. Mas eu conheço um monte de alunos que se enrolariam todinhos para fazer essa conta. E dá para fazer fácil, tá? Só que aí você tem que ter um certo conhecimento, né? Por exemplo, isso aqui, ó. 1 elevado a 2 terços dá quanto? Dá 1, né? Então eu nem preciso escrever. Já melhorou a vida, né? Quem é que sabia dessa? 1 elevado a qualquer número é sempre 1, tá? Eu já facilitou minha vida.
Vou botar aqui, ó, 2 raiz de 2 elevado a menos 1/3. Tudo isso vezes 1. Já facilitou. Mas e para ajeitar isso aqui, hein? Que bronca, hein? Tira o 2 da raiz, fica elevado a 1 sobre 2 e depois multiplica. Isso, né? Uma ótima ideia, ó. Ó, essa análise, vê só. 2 raiz de 2 é você fazer 2 vezes 2 elevado a 1 meio, né? Só que isso aqui é uma multiplicação de potência da mesma base. Então fica 2 elevado a 1 mais 1 meio. E isso aqui dá 2 elevado a 3 meios. Pode ser um bom caminho, tá? Não sei se vocês pegaram essa ideia, tá? Mas eu posso trocar 2 raiz de 2 por 2 a 3 meios. Olha que legal. Então, nós temos que o m vai ser 2 vezes. No lugar desse cara, eu vou botar o 2 a 3 meios, certo? E tudo isso elevado a menos 1 sobre 3. Aqui temos uma outra propriedade de potenciação que a gente aprende, que é o expoente do expoente. Vocês sabem o que faz nesse caso? Multiplica. Multiplica os expoentes, né? Então fica 2 vezes 2 elevado a 3 meios vezes menos 1/3. Aqui vai simplificar, viu? Vai ficar menos 1 Menos meio, 1 né? sobre 2, vai ficar Isso. 2 sobre raiz de 2, né? Isso, 2 sobre raiz de 2. Olha que sacanagem, né? Isso aqui você ainda racionaliza, né? Lembra como é que faz racionalização? Você multiplica por raiz de 2, em cima e embaixo, né? Aí vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. Cortou, deu raiz de 2. É brincadeira, né, não? Então, esse monstro aqui era simplesmente um raiz de 2, tá vendo? É muito engraçado quando o professor faz isso, porque claramente eles criaram essa armadilha para deixar o aluno nervoso, né? E aí o aluno que fica nervoso, a gente consegue marcar esse aluno como um aluno que está com dificuldades em matemática básica, e a gente conversa com esse aluno, ó, tu precisa revisar a matemática básica, não sei o quê. Né? Claro que os professores fazem isso com vocês, né? Eles conversam com vocês, vê como é que você está com dúvida, né? Com certeza é assim na federal. Super. Né? Com certeza. Ainda mais a Andressa. Eita porra, aí lascou. Eles carregam a gente no braço, com toda certeza. Ou então. Que maravilha. Ruby, ela bota um textinho, né? Olha, você precisa melhorar aqui. Ela bota uma carinha triste quando você não sabe, né? Quem é de Ruby aí sabe, né? Muito bem, gente. Batemos 70 pessoas na live. Olha aí que beleza. Que incrível, hein? Tem 70 pessoas desesperadas às 11 da noite. Incrível. Muito bem. Então, agora que eu tenho esse cara, acabou a questão? Não acabou a questão, viu? Não. Ó, terminou aqui. Andressa vai de noite puxar o seu pé na sua cama, viu? Ela vai atrás de você. Parou aqui. Tá repreendido. Ó, então, você tem que montar a equação. Lembra da equação que eu falei lá atrás? A equação da reta tangente, ó, essa aqui. Se você parar aqui no raiz de 2, você quebrou a cara, tá bom? Então, você bota aqui, ó. A equação da reta tangente é 2 pontos, y menos y0 igual a m, x menos x0. Aí você substitui pelos valores, tá bom? O y0 era 1. O m, acabamos de ver que é raiz de 2. E o x0 é 2 raiz de 2, né? Acabou-se, gente. Olha só que delícia. Se você quiser simplificar, né? Eu acho que não, né? Acho que você... Olha aí, gente. Eu fiz em 50 minutos uma prova e porque eu fiquei demorando, né? Então, essa questão era aberta, tá? Não era de marcar X, não. Mas se você quiser, é opcional aí. Se você quiser, você pode desenvolver, né? Então, você passa esse menos 1 para lá, vai ficar mais 1, raiz de 2 vezes x menos 2 raiz de 2. Você manipula aqui, vai ficar y igual a 1, mais raiz de 2 vezes x, menos 2 vezes raiz de 2 ao quadrado, né? Isso aqui vai dar 4, então vai ficar y igual a raiz de 2 vezes x, menos 3, né? Confira aí depois. É isso mesmo? Ou não? Talvez tenha errado, né? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Quando o x... ok, perfeito. Essa é a nossa resposta, tá? No gabarito estava assim. Eu lembro porque eu tive uma aluna que eu fiz o gabarito e deixei assim. Aí o professor mandou o gabarito com essa resposta, ela ficou perguntando se eu tinha errado. E aí, era só 2 formas de representar a mesma coisa. Tá bom? Acabou. Alguma dúvida, gente? Essa prova foi difícil? Ou não? Eu não copiei tanto assim não, vai. Copiei aqui, ó, 3 páginas, né, teoricamente. Tá? Essa última eu concordo que foi mais pesada, mas ela valia metade da pontuação, tá bom?
Eu vou alimentar da pontuação. Tu vai mandar esse CDF depois, daqui a pouco? Quando terminar Mando o- sim. Mando. Quando terminar, eu Obrigado, mando. gente. Agora a gravação acho que vai sair só lá pra 00:30, não sei. Vamos pra próxima? Próxima prova. Quando eu tô fazendo, né? É tudo bom, tudo bonito, né? Agora, quando vocês Eu têm que se confesso virar. esse assunto agora. Tá vendo tu? Tá vendo tu? Muito bem. Eu vi uma notificação aqui. Se alguém quiser falar, pode falar, viu? A hora da lamentação agora. Não, já Fala que que eu discuto. isso já é demais colocar uma questão vai no metade da pontuação. Entenda que o contexto era diferente naquela época, né? A gente tinha, na época dessa prova, eram 3 provas, tá? Cada prova em uma semana. Então, a primeira semana você aprendia limites, né? E continuidade. A segunda semana você aprendia as regras de derivação básicas. E a terceira semana você aprendia a regra da cadeia e derivação implícita. Então, se você perceber direitinho, as questões 1 e 2, elas envolvem regra da cadeia, né? E são questões que eles foram generosos, tá? Sendo bem sincero, porque são questões de marcar X, e a maioria daqui, sendo bem sincero, filou. Então, a maioria aqui só marcava a alternativa, né? Era só jogar no aplicativo. Né? Se você digitasse no Wolfram, digitava isso aqui, ele dava resposta, digitava no Wolfram, isso aqui também dava resposta. Então, é natural que essa aqui valha mais porque ela é aberta, tá bom? Mas o contexto de vocês é totalmente diferente, tá? O contexto de vocês, a gente tem mais conteúdo, tá? Mais conteúdo, mais questões mais fáceis e todas abertas. E os assuntos são todos jogados, né? Não segue uma Não, ordemzinha legal. Esse período, ele é atípico, tá? Esse período foi a maior bagunça que eu já vi na minha vida. Tá até difícil de dar aula. Porque eles pularam alguns assuntos do começo, deixaram pro final, só que no meio do caminho, eles dão um assunto que precisa do começo que tá no final. Então você fica... Deu pra entender, né? Às vezes Quando a gente vai estudar por outra impressão- plataforma, Não, vocês tiveram quando vai muito estudar azar. por outra plataforma, tem dificuldade, porque, tipo, dá outro assunto, aí eu não sei se eu adianto o assunto, se atrapalha. Sim. E eu tô com muita dificuldade de ensinar para vocês, porque chega um momento que eu vou usar uma coisa, mas eu lembro que eu não posso, porque vocês não viram. Né? Foi um Já assunto tô muito- traumatizado Eu já. Eu sempre não- tenho a impressão de que eu tô estudando errado. Por conta eu sei. dos assuntos que tá no lugar onde eu estudo, aí vem umas Não, coisas eu bem sei. antes, eu fico, oxente, que é isso? Não, isso a gente teve muito azar esse período. Esse período foi, infelizmente, foi uma experiência que deu muito errado. Cálculo é um curso que precisa começar bem. Se ele começa mal, tudo meio que desanda, tá? Por sorte, para a próxima unidade vai meio que começar do zero. Vocês vão aprender máximos e mínimos, né? Aí vai ser um assunto mais... vai fluir um pouco melhor, tá? Não estou dizendo que vai ser muito mais fácil, mas vai ser um assunto que flui melhor. Você vai saber mais ou menos por onde seguir, tá? Mas eu entendo vocês quando vocês dizem que estão perdidos. Eu também fiquei muito perdido, tá? Porque essa mudança pegou todos nós de surpresa, tá? Mas é isso. Vamos tentar, né? Não reclamar muito, tentar se virar como dá, né? Infelizmente foi muito azar mesmo, tá, gente? Porque do jeito que foi montado o curso na Federal, vocês não podem estudar por nenhum outro material por fora, tá? Então quem estuda pelo Ferreto, quem estuda por, sei lá, Grings ou sei lá o quê, tem alguns tópicos que ficam muito confusos, né? Por exemplo, muitos de vocês estão com dificuldade em limites no infinito e limites infinitos, né? São dois assuntos que foram muito mal vistos e eles não foram dados na primeira unidade, aí foi dado agora meio jogado e já foi jogado no hospital, aí fica aquela coisa, né? Então, só tenho a lamentar, tá, gente? A gente vai tentar fazer o que é padrão, o que é mais importante, tá? Vão existir algumas lacunas e eu recomendo que vocês corram atrás para preencher essas lacunas, tá? Uma opção muito boa é vocês nas férias, se possível, ou em algum momento da vida de vocês, antes de cálculo 2, vocês vejam as aulas de João Gondim, tá? As aulas de João Gondim, ele vai planejar bem organizado, já tem um curso completo lá no YouTube. Bota lá, cálculo 1, João Gondim. É o melhor professor que vocês vão achar, tá bom? Que é aqui de Pernambuco, né? Professor da UFRPE e também foi professor da Federal, tá bom? Então você assiste lá as aulas dele que tá tudo bem explicadinho, tá? Mas, infelizmente, o nosso período vai ser bagunçado mesmo. Bom? Eu acho que a única turma que não tá bagunçada é a turma de Rúbia. Só que não sei como é que tá também não, a situação não. Enfim. Vamos voltar? Manuel, lemos e não entendemos? É verdade. Lemos e não entendemos. Eu mesmo leio algumas coisas ali, eu fico pensando na vida, assim, eu fico, meu Deus. O que Pior que eu ainda aconteceu? insisto em assistir as aulas, né? Ali, eu boto lá e... Eu não posso opinar porque eu não vi essas aulas, mas eu já Eu só vi imagino. uma, eu não vi não.
Eu entendo na hora que ele fala, me dá um sono, que só Jesus na minha causa. Complicado. Tudo bem, vamos voltar aqui para o que realmente interessa, né? Depois a gente reclama, tá bom? Mas vamos focar aqui, né? Infelizmente acontece isso, tá, gente? Ó, trouxe aqui a primeira questão da prova do período passado, tá? Deixa eu fazer só uma análise aqui para vocês verem, ó. Essa prova, gente, é o que eu tô falando a vocês desde o começo, o pessoal tá achando que eu tô sendo chato. Veja, estudar por prova antiga é muito perigoso, porque as provas antigas tinham um planejamento diferente do de vocês, tá? Por exemplo, essa prova aqui, ó. Essa prova não caiu regra de L'Hopital, tá bom? Então, se você se confiar só nessa prova, você pode ter surpresa na prova de amanhã. Tá ligado, né? Pode ser que na sua prova de amanhã caia a regra de L'Hopital, tá bom? Então não vá se basear só nessa prova não, tá bom? Os alunos do meu aulão, eu fiz uma seleção de questões, eu peguei um pouquinho de cada ano e montei uma aula ali para tentar passar o máximo possível dos conteúdos. Mas eu nunca posso pegar uma prova só e dizer que vai ser daquele jeito, tá? Esse período é atípico. Nos últimos 10 anos, nunca aconteceu o que está acontecendo agora, tá bom? Então, entenda que não é para confiar 100% numa prova só, tá? Mas, como vocês estão comigo, eu vou fazer essa prova para vocês verem como é que funciona, tá? Aí, começando aqui pela questão 1, uma questão de derivada. Essa questão é um pouquinho diferente do normal, tá bom? Ô, Vamos ver Wesley, aqui. rapidinho. Eu não sei se tem Sim. alguma questão aí dessa prova que tem isso, mas se não, depois tu pode ver uma questão de derivada inversa. Posso. Agora, derivada inversa, como? Que vocês falam tanto sobre isso? Porque assim, pessoal, derivada inversa, na verdade, o que se chama é derivada da função inversa. Isso é um teorema. Isso é um teorema que a gente usa para explicar a derivada das funções inversas das funções exponencial, seno, cosseno, tangente, tá? Ou seja, é uma introdução teórica que explica o motivo das derivadas serem o que elas são, tá? Em outras palavras, o professor faz uma aula de demonstração e no final você só decora os resultados, entende? Então, quando se fala em derivada da função inversa, é uma aula para explicar por que a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Por que a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado? Por que a derivada do arco seno é 1 sobre raiz de 1 menos x2? Entende o que eu estou querendo dizer? A aula de derivada de funções inversas é para demonstrar, mas no fim das contas, em 99,9% dos casos, você só precisa saber os resultados. Tá ligado? Nunca foi cobrado uma questão, pelo menos não que eu me lembre, nos últimos 10 anos, eu não lembro de nenhuma questão que se pedisse a demonstração. Eu posso fazer aqui para me divertir com vocês, mas, sinceramente, eu acho que vocês não vão gostar muito, não, tá? Ah, então tá bom. Não, então não precisa não, porque tu aí já faz outras, entendeu? Pronto. Que vai valer mais a pena pra gente. Mas é pertinente vocês falarem isso. Por exemplo, Alisson tá perguntando o seguinte aqui, ó. Então, você perde tempo vendo as aulas? Não, Alisson. É porque a aula de cálculo, inicialmente, ela tenta explicar o motivo das coisas acontecerem, tá bom? Você explica a teoria, de onde vem, como chega lá, tá? Era ideal que vocês aprendessem isso. Mas na prática, vocês só querem aprender as regras, tá? É legal aprender 100% do assunto. Mas como a maioria aqui não vai conseguir, o importante é aprender a aplicar as regras. Entende? É porque o foda é exatamente o que o Yuri está falando aqui. A maioria dos professores, o foco deles vai ser ensinar a teoria. A maioria de vocês quer a prática. Entende? Mas na prova, pesa mais a teoria ou a prática? A prática. Entendeu? Mas eu posso fazer aqui um comentário, explicar, né, essa parte. Eu sei que incomoda muito vocês o nome do assunto, mas na prática é só saber os resultados mesmo, tá bom? Mas enfim, vamos voltar para cá. Vamos fazer uma questão da prova primeiro, tá? Depois, se precisar, a gente faz isso daí, tá bom? Olha para essa questão. Não sei se vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um alfa, viu? Isso aqui, ó, é um alfa, tá? Não x não, viu? Isso aqui é um alfa, tá bom? Então, seja f de t igual a 2 alfa t mais o logaritmo do cosseno, com alfa pertencente a um r fixado. Gente, isso aqui é só para dizer que alfa é uma constante, tá bom? Eu não sei quem é, mas alfa é uma constante. Beleza? Alfa pode ser 2? Pode. Alfa pode ser menos 1? Pode. Alfa pode ser π? Pode. Pode ser 1000? Pode também. Eu não sei quem é. Beleza? Então essa função horrorosa, ele
Ele pede para você achar o valor do alfa para que a derivada em π sobre 4 seja igual a 5. O que vocês fariam? Estranha essa questão, né? Ele quer achar o valor do alfa. Ele não quer o valor da derivada. Ele quer o valor do alfa para que a derivada em π sobre 4 seja 5. Eu acho que eu derivaria e depois colocaria o resultado da derivada lá. Pra ver se chegava ou não. Exatamente. Ó. Então, passo 1, eu tenho que derivar f, certo? Passo 2, eu tenho que substituir os valores dados para achar o alfa. Passo 3, ser feliz. Tá bom? É simples, gente. Você deriva, substitui os valores para... Porque ele deu esses dados aqui para tu. Depois de substituir, tu calcula o alfa, acabou. Tá bom? É engraçado que essa questão não pede para calcular a derivada, mas eu preciso da derivada para achar o alfa que ele quer. Porque o vínculo está aqui, ó. Não sei se vocês perceberam, mas esse dado aqui é um dado sobre a derivada, tá? Eu sei que você tá meio ruim de ler aqui, ó, mas isso aqui é f', tá bom? Então, para eu usar f', eu tenho que ter f', não é não? Então, passo 1, eu vou calcular f'. Tamo junto? Vamos derivar aqui f'. Ó, presta atenção, cara. Como é que eu derivo 2αt? Lembre-se que eu estou derivando em relação a t, tá bom? T é a variável, tá? É 2α? 2α, muito bem. Né? Qual foi a regra que a gente usou aqui? É a regra da constante multiplicando a função, né? Então você conserva a constante e deriva a função, vai dar 1. Tudo bem? Ó, vou botar aqui do lado. Ó. 2αt, quando eu derivo, fica 2α derivada de t. Só que derivada de t é 1, né? Então a resposta dá 2α. Se você quiser ser mais apressadinho, bota 2α aqui. Tranquilo, né? Agora veja, como é que eu derivo logaritmo do cosseno? Aqui é regra do produto ou é regra da cadeia? Valendo produto ou cadeia? Cadeia, muito bem. Olha aí, todo mundo estudou. Então, é cadeia. Seria produto se fosse logaritmo de t vezes o cosseno, viu? Tá ligado? Ah, exatamente. Ó. Tá vendo, Yuri? Então, você tem uma função dentro da outra, né? A função cosseno está dentro do logaritmo. E eu já ensinei a vocês o que se faz quando você vai derivar logaritmo de u. Vocês lembram? Logaritmo de u, quando eu derivo, é u' sobre u. É ou não é? Você faz assim. O u, no caso, é o cosseno, né? Então vai ficar, verifiquem aí para mim, derivada do cosseno sobre o cosseno. É ou não é? Bom, não com essa letra que eu faço, né? Mas é assim, viu? Até aqui tudo bem? Todo mundo lembra a derivada do cosseno? Quanto é a derivada do Menos cosseno? seno. Menos seno, muito bem. Mas é menos seno ou é menos seno? É menos seno que teve. Exatamente. Né? Muito bem. Então, tivemos uma participação alienígena agora, direto de algum outro planeta, mas é isso aí. Então, vamos confiar, é menos o seno, né? Sobre o cosseno, beleza? Isso aqui também conhecido como tangente, viu? Beleza, né? Pronto, gente. Derivei, tá bom? Estou agora no tópico 2. Qual é o tópico 2? Vou substituir os valores. Aí você tem que saber ler, tá bom? Não estou chamando você de analfabeto, mas aqui você tem que saber o que está acontecendo. Ó. Isso aqui está dizendo uma coisa pra gente, ó. Ó, presta atenção, hein? Tem que ler nas entrelinhas, tá bom? Aqui ele está dizendo o seguinte, ó. Se t for π sobre 4, tá feia essa letra, né? Ó. Se t for igual a π sobre 4, então f' é igual a 5. Vocês concordam com isso? É só uma notação diferente, tá? Mas faz sentido, né? Derivada, quando t é π sobre 4, dá 5. Todo mundo concorda com isso? Sim ou não? Mais ou menos, né? Mas, ó, quando eu escrevo, presta atenção. Quando eu escrevo f' de π sobre 4 igual a 5, vocês têm que entender que isso aqui é o valor do t e isso aqui é o valor da derivada, viu? Estão ligados nisso, né? Então, quando t for π sobre 4, f' vai ser 5, tá bom? Tem que saber ler isso aqui, tá? Então,
para t igual a π sobre 4, f' de t vai valer 5. Aí eu jogo essas informações na equação acima, nessa equação de cima, ó, f' vai ser 5, o alfa não muda, tá? Isso aqui não são informações sobre alfa, o alfa fica quieto. E aqui no lugar do t eu boto π sobre 4, então teremos seno de π sobre 4 sobre cosseno de π sobre 4, tá vendo? Agora, me diz se isso é difícil? É não, velho. Isso aqui é muito fácil, viu? Só que no nervosismo vocês ficam tão nervosos, tão confusos, tão agoniados, que até o óbvio, né, ou o fácil, vocês se enrolam. Aí depois que passa a adrenalina, você vai ver o gabarito e você diz, puta merda, como é que eu não pensei nisso? Tá vendo? Porque aqui já tá verdade, pronto, é bem gente, assim. né? Então acontece, eu sei porque já passou. Já aconteceu isso comigo, né? Ô Wesley, uma dúvida. Diz. Desde muito novo, tu já tinha interesse por cálculo? Tipo, desde os 8 Já. anos? Já desde a terceira série eu ganhava trocados fazendo questões de matemática com os meus colegas. Caramba, velho. Mas era, tipo, eu ajudava todo mundo na escola. Aí no ensino médio, como eu não tinha professor, eu virei o professor da turma. Então eu ficava ajudando e por isso que eu tenho essa vontade, assim, essa facilidade de ensinar. Mas é algo que eu já trabalho faz tempo. Não é... Mas também não digo que é dom, é tipo prática, né? Porque eu tive um interesse por matemática, podia ter um interesse por música, sei lá. Cada um tem isso aí, né? Isso vai muito de cada um, tá bom? Muito bem. Sei não, Wesley, eu amava matemática também, até o ensino médio. Mas não dava vontade de ganhar dinheiro dando aula, não, né? Não, mas assim, Não. agora eu odeio, entendeu? Não, A faz vontade parte. é grande, né, banho? Não. Mas ensinar Não, assim, igual não, você. Não, mas dar aula nunca foi para ganhar dinheiro, foi mais para ajudar pessoas, porque como eu não tive professor de matemática, eu acho muito injusto, né? Você não ter, tipo, por exemplo, eu achava que eu era muito inteligente em matemática, e quando eu entrei na federal eu vi que eu não sabia porra nenhuma. Então eu acho isso muito injusto com algumas pessoas, com todos nós. Por isso que eu tento ajudar, tá? Eu dei o aulão, algumas pessoas acham ruim que eu faço aulão, mas é porque eu preciso pagar as contas, né? Mas quando eu tenho tempo livre eu ajudo, gente. Não tem isso não. Tá? Estamos aqui, ó, 11 da noite, eu estou morrendo de fome, morrendo de sono, cansado, com a luz na minha cara aqui, né? Tô com a cara gordurosa aqui, quando eu tomei banho ainda. Um forno, esse quarto tá quente pra caralho. Estamos aqui e eu posso fazer isso. Então, tudo bem, tá bom? Cada um faz o que pode. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui, tem uma dúvida que passou. Então, Maria perguntou o seguinte, ó. A dúvida, me perdi uma parte. Por que colocou 1 no lugar do t quando está fazendo a derivada? É o seguinte, eu esqueci o nome, Maria. Quando eu estou derivando aqui nesse problema, veja, a função é a função de t. Esse símbolo f' quer dizer que eu estou derivando em relação a t, certo? A derivada de t, você está usando a regra da potência, tudo bem? Tu entende que t é t elevado a 1, aí quando eu derivar, né, fica 1 vezes t elevado a 0, né? Pronto, ó. Pronto, até isso, ó. Esse tipo de dúvida, se você tiver uma dúvida dessa e perguntar ao professor, o professor falta ali comer vivo, né? Mas eu entendo que às vezes não vem essa ideia na cabeça. Eu não vou criticar quem tem essa dúvida. Isso aqui não é uma dúvida burra, não, tá? É uma dúvida muito relevante. Só que poucos professores têm a paciência, né, de dar uma aula a essa hora para explicar isso, tá bom? Mas eu explico, não tem estresse não, tá? Diz aí, Lucas, qual foi a bronca? Ô, Wesley, aproveitando, explica para mim, por favor, de novo no passo 1 ali em cima, aquele... No final, o ln cosseno de t. Por que ficou cosseno de t embaixo também? É pela regra, né? Quando você deriva a função logaritmo de u de x, eu não sei se tu viu essa parte no começo da aula, tá? Mas eu ensinei a vocês que pela regra da cadeia, a derivada de logaritmo de u de x é 1 sobre u de x vezes a derivada de u de x. Tu pegou essa parte? Peguei. Pronto. Aí, no caso, claro, eu posso reescrever isso aqui, tu entende isso? Eu posso escrever u' de x sobre u. Tudo bem até aí? Uhum. Ou não? Porque é uma multiplicação de frações, tá? Eu tenho 1 sobre u vezes u' sobre 1. Para multiplicar frações, eu multiplico os numeradores da u' e multiplico os denominadores da u, certo? Sim, sim. Pronto. Então, quando eu for derivar o logaritmo do cosseno, tu entende que nesse problema
função U é o próprio cosseno? Sim. Então, quando eu usar a fórmula, vai ficar derivada do cosseno dividido por quem? Pelo próprio cosseno, tá vendo? Aí você deriva em cima, mas embaixo você deixa intacto. Foi isso a tua dúvida, não foi? Foi. Perfeito, valeu. Pronto. Então, na derivada do logaritmo, você deriva o argumento e divide pelo próprio argumento, tá? Esse padrão é um belíssimo padrão, muito interessante, que só acontece no logaritmo, tá? Beleza. Aí, voltando aqui, temos uma outra dúvida de Caian. Tá vendo? Quando eu falo para vocês que não tem dúvida burra, aí vocês saem da caverna, né? Tá vendo? Ó, mais uma dúvida aqui interessante, ó. Caian perguntou aqui, ó, se alfa é uma constante, por que o termo 2α se conteve? Isso acontece, Caian, porque 2α também é constante, tá? Né? Alfa é constante, mas 2 também é. O produto de duas constantes é uma constante também, né? Então, essa constante aqui você conserva, tá? Foi aqui tua dúvida, não foi? Então, esse 2α se conserva e você deriva só o t. Pronto, tá vendo? Então, o 2 e o alfa, né? O 2α é tudo constante, tá bom? Aí foi isso que eu fiz. Muito bem, gente. Derivei. Aí aqui, ó, ficou faltando eu calcular, né? Mas eu acho que vocês lembram que seno de π sobre 4 e cosseno de π sobre 4 são... Eita. E agora? Vocês lembram? 30. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, né? Ó, seno e cosseno de π sobre 4, eles são iguais e eles valem raiz de 2 sobre 2. Que é seno de 45, né? Isso, né? Aqui vocês têm muita confusão, mas é o seguinte, ó. Π equivale a 180 graus, certo? Eu sei que vocês têm mais facilidade com graus, né? Se eu tivesse falado seno de 45 e cosseno de 45, eu acho que vocês tinham matado a charada, né? Então, seno de 45 graus e cosseno de 45 graus são valores iguais a raiz de 2 sobre 2. Isso aqui, gente, não é... Eu não estou inventando, não, viu? Isso aqui a gente tem que saber. Tem uma tabelinha de senos e cossenos que a gente decora, né? Pode falar, Juan. Ô, Wesley, no presencial, no tem caso que saber. de trigonometria, a gente tem que treinar isso, né? Porque trigonometria Sim. é meio complicadozinho. Vai cair muito cálculo Sim. 2? Sim, vai cair muito em cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Vocês vão ter uma dificuldade imensa, porque vocês estão viciados em usar calculadora, tá? E na volta do presencial, eu creio que eles vão cortar vocês, não vão deixar vocês usarem calculadora, tá bom? O ideal era que deixasse, mas conhecendo a área 2, eu sei que eles não vão deixar, tá bom? É normal usar calculadora em cálculo, Wesley? Não. Não, né? Não. No Brasil, não. Em poucas universidades. Eu já tive alunos de vários estados e não é usado calculadora. Agora, alunos do exterior, né? Eu estou com uma aluna do Canadá, com um aluno de Portugal, né? Em Portugal eles deixam usar, mas a do Canadá eles não estão deixando, tá? Isso varia muito, mas em geral, no Brasil, não deixam usar calculadora. Só nas faculdades particulares, tá? Só nas particulares. Particular, geralmente, né? Os alunos têm uma pressão maior sobre os professores, né? Tem que aprovar, não sei o que, aí eles deixam usar calculadora. Tá? Mas na federal, em universidades federais no geral, eles não deixam usar calculadora, não. Tá? Isso em cálculo, tá? Em química e física eles deixam usar, mas em cálculo não. Tá bom? Sim, Luan. Na Espanha, sim. Dependendo da faculdade, né? Tipo, isso varia muito de um lugar para outro. Mas é porque o que acontece, gente, é que o cálculo é uma disciplina mais básica, né? Então, aqui existe uma necessidade de vocês focarem mais em tópicos básicos, tá bom? Então, esses conhecimentos mais básicos aqui, eu sei que é chato ter que lembrar isso, mas é básico. Essa aqui é a merda, tá ligado? Então, precisa, tá? Aí, se você não souber, tem aquela tabelinha, né? Que vocês aprenderam na escola, talvez, que é o 1, 2, 3, 3, 2, 1. Lembra disso? Tudo sobre 2. Já viram isso? Tudo sobre 2. Raiz onde não tem 1, né? Você bota raiz, 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 raiz. Aqui é de 30 graus, aqui é de 45, aqui é de 60, aqui é o seno, aqui é o cosseno. A tangente você faz a divisão. Aí você divide esse por esse, vai dar raiz de 3 sobre 3. Esse por esse dá 1, e esse aqui dá raiz de 3. Pronto, essa é a tabelinha. Se você nunca viu isso, tudo bem. Bem-vindo ao Brasil. É nóis. Bom, a musiquinha eu não lembro. Não sei música, gente. Desculpa. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Ah, tá.
Essa música eu não fui dessa época não, gente. Na verdade, eu não aprendi isso na escola, por isso que eu não sei, tá? Eu decorei só olhando, eu não aprendi com música, não. Minha escola era pública, pô. Eu só aprendi a fazer Bhaskara, e muito mal. E aprendi a fazer notação científica. E foi só isso que eu aprendi no ensino médio, tá bom? Mas tem música, né? Tem várias musiquinhas aí. Enfim, gente, desculpa aí, vamos voltar. Ó, então aqui eu sei que vai dar 1, certo? Vocês concordam comigo? Isso aqui tudo dá 1. Isso aqui tudo dá 1, ok. Muito bem. Então, aí já é outro nível, né? Maria. Pronto, a maioria dos alunos deveria ser assim, mas, sinceramente, muitos de nós não temos essa base em círculo trigonométrico. É meio triste. Mas é muito legal quando você vê o desenho, né? Fica muito mais... Né? Isso aqui você... Não é que alguém chega e recita isso para você e você só aceita, não. Tem a demonstração. Você usa triângulos, né? Você faz um triângulo retângulo, você faz um triângulo equilátero, né? Aí você vai lá e vai deduzindo, tá bom? Esse seria o ideal. Mas como a gente tem pouco tempo, eu só boto isso aqui para ver se vocês lembram, tá? Muito bom, Luiz. Muito bom. Né? Alguns de nós temos sorte de ter bons professores, né? Mas enfim, voltando aqui, faz a conta, né? Aqui é uma equação de primeiro grau, ó. Você acha o alfa, menos 1 passa para lá, vai dar 6. 6 igual a 2 alfa, então alfa vale quanto? Vale 3, tá vendo como foi fácil? Acabou. Agora é só ser feliz e marcar a alternativa correta, né? Então, a alternativa, será que a gente tinha essa alternativa? Tínhamos, né? Letra G, tá bom? Ok, vamos para a próxima. A próxima é uma questão legal, muito legal por sinal, porém, alguns alunos se enrolaram, tá? E foi um pouco triste, né? Porque era uma questão fácil. Assim, fácil, vírgula, né? Vamos com calma, né? Não necessariamente é tão fácil, tá? Mas é uma questão de derivada segunda. E para fazer derivada segunda, eu preciso fazer o que antes? A derivada primeira, né? Então, primeiro eu vou achar o y'. Para achar o y', a regra que eu uso aqui é a regra do quociente, tá? Então, pela regra do quociente, todo mundo sabe essa regra? Sabe, né? Então, aqui, ó, tem que lembrar, viu? Derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador dividido pelo denominador elevado a 4, né? Na verdade, o denominador ao quadrado, né? Então fica x à quarta, tá? Se você quiser botar aqui, ó. Pronto. Fizemos aqui a montagem da primeira derivada. É claro que está faltando aqui eu montar, né? Quem é esse e quem é esse, né? Mas eu acho que vocês sabem, né? Qual é a derivada do logaritmo? Diz aí para mim. 1 sobre x. 1 sobre x, muito bem. X quadrado eu repito, não é para derivar isso aqui não, viu? Isso aqui você mantém. Aí menos logaritmo de x, derivada de x quadrado. Qual é a derivada de x quadrado? Isso é difícil, hein? 2x, né? Ok. E divide tudo isso por x à quarta, tá bom? Beleza, gente. Achei o y', né? Achei a primeira derivada, tá bom? Agora, veja. Eu tenho que achar a segunda derivada. Então, naturalmente, se eu quero a segunda derivada, eu estaria derivando isso aqui. É ou não é? Para eu achar a segunda derivada, basta derivar a expressão acima, certo? É isso que eu vou fazer? Não. O detalhe é esse. Antes de você derivar de novo, você vai, ó, usar a cabeça. Você vai simplificar essa expressão para deixar ela mais fácil para derivar de novo. O que faz todo sentido, né? Poxa, pensa comigo. Você tem preguiça. Se você tem preguiça, você quer deixar o seu trabalho o mínimo possível. Então, será que não seria legal eu cortar esse x quadrado com esse x? Né? Será que não seria legal botar em evidência? Então, será que tem como eu arrumar essa função para deixar... 1 menos 2 lnx sobre x ao cubo. Isso. Pronto. Tem alguns que vão fazer de cabeça, tem alguns que vão fazer mais rápido, outros mais devagar. Tudo depende da sua, da sua prática. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou simplificar essa expressão, tá bom?
Agora, entenda uma coisa. Não é obrigatório simplificar, tá bom? Mas é extremamente recomendável, tá bom? Então, é recomendável que você tente simplificar y' antes de derivar de novo. Tá? É recomendável, tá? Não é obrigatório, tá? Se você quiser fazer tudo junto aí, pode fazer, mas eu acho que simplificar aqui não vai doer em nada. Nota que eu posso cortar esse x com esse x quadrado. Essa expressão que aparece, eu tenho x em evidência. Não sei se vocês percebem isso, mas eu tenho x em evidência. Eu posso botar esse x em evidência, né? Então, exatamente, ó, eu vou simplificar antes de derivar, para eu ter o mínimo trabalho possível. Tá? Então, aqui, ó, boto o x em evidência, vai ficar 1 menos 2ln dividido por x4, tá bom? Olha que da hora. Aí aqui eu posso cortar esse cara com esse, né? É ou não é? Então, vai ficar aqui y' é 1 menos 2 logaritmo sobre x ao cubo. Olha que beleza. Aí, de posse desse cara, agora sim, que ele está mais bonito, eu vou derivar de novo. Então, derivando de novo, eu pergunto a vocês, qual é a regra que eu uso agora? Como é que eu derivo essa expressão? Acho que tem que usar a do quociente primeiro, né? E depois a outra. Isso. É quociente mesmo, né? Porque quando você for derivar aqui, você tem uma função em cima e uma função embaixo. Então, regra do quociente, você vai botar derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador, tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado, tá bom? Então vai ficar x à sexta aqui embaixo, tá? Bom, aí aqui só para você terminar, é só você fazer a parte que falta, né? Tu não entendeu esse 1? Qual 1? Luana? Esse 1 aqui foi? Eu botei o x em evidência, tá? Não sei se tu sacou essa parte. Ó, aqui o x está aparecendo tanto nesse cara quanto nesse, certo? Se eu puxar esse x para fora, aí sobra 1 e sobra 2 logaritmo. Foi isso que eu fiz, tá bom? Agora foi, né? Pronto. Então agora, né? Tanto é que o x aqui estava fora, ó, cortou com o de baixo. E aí, ó, eu vou derivar essa expressão. Para derivar essa expressão, derive isso aqui. Vai dar menos 2 sobre x. Confiram para mim essa que eu fiz rápido, tá? Ó, derivada disso aqui dá 0 menos 2 vezes 1 sobre x, tá bom? Confere para mim aí essa derivada desse cara. Aí, vezes x ao cubo, menos 1 menos 2 logaritmo, vezes 3x quadrado. Confere aí pra mim. Se tu não entender, tu me avisa, viu? E aí? Tem como tu repetir essa primeira parte? No... Vamos lá. Ó, derivada de 1 menos 2 logaritmo. Quando eu derivo, vai ficar 0 menos 2 derivada do logaritmo. Tu entende isso? Sim, sim. Pronto. Aí vai ficar derivada... 1 sobre 2, né? Ah. Aí vai ficar menos 1 2 vezes sobre 1 sobre x, quer dizer. 1 sobre x. Aí fica menos 2 sobre x. Não sei porque na minha cabeça eu subtraí antes de fazer a multiplicação. Tudo bem. Pronto. E na outra, né, no x ao cubo, a derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Veja, acabou. Você pode parar aqui. Aí tu vai dizer, Wesley, tu não vai simplificar, não? Vou não. Não precisa. A questão pedia para eu achar o y2', não foi? Eu achei. Acabou. Aí tu vai dizer, oxi, e tu simplificou aqui por quê? Aqui eu simplifiquei porque eu precisava. Mas uma vez que eu derivei, eu não preciso mais. Né? Seja preguiçoso quando necessário, tá bom? Então, aqui eu simplifiquei para ter menos trabalho para achar a segunda derivada. Derivei, acabou a questão, não preciso fazer mais nada. É claro que, se você puder, simplifique, tá bom? O professor vai gostar de você, tá? Muito da sua nota é marketing, tá ligado? Se você fizer um bom marketing, o professor vai gostar de você. Então, você simplifica aqui. Não é obrigatório, tá? É opcional, mas eu recomendo, viu? Muitas vezes eu ganhei notas que eu não podia, mas pelo jeito que eu escrevi, o professor gostou de mim, deu certo, tá ligado? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho x3 com x vai cortar, né? Aí fica menos 2x2, né? Aí menos 1 menos 2 logaritmo
vezes 3x2. Não é obrigatório fazer isso não, viu? Mas, se você fizer, o professor vai olhar para você e vai dizer, pô, esse cara aqui é bom. Entendeu? Você vai se destacar em relação aos outros. Tá? Ó, outra coisa que poucas pessoas fariam. Eu colocaria menos x² em evidência. Pouquíssimos fariam isso. Ó. Menos e x² em evidência. Tá? Então, vai ficar menos x² que multiplica 2 mais 1 menos 2. Ou, desculpa, aqui tem um 3 multiplicando, né? Vai ficar mais 3 menos 6 logaritmo de x. Gente, eu não vou explicar isso aqui não, tá? Vocês façam aí com calma. Fica como desafio para vocês. Pessoal da gravação, pausa aí às 4 da manhã, que eu sei que você está acordado. E aí você vai tentar fazer isso aqui, tá bom? Confia. Bom, aqui você corta x² por x à sexta, né? Vai ficar menos 5 menos 6 logaritmo de x sobre x², tá bom? Confie em você, aluno das 4 da manhã. Com certeza você vai fazer aqui e vai bater o resultado, tá bom? Confia. Muito bem. Então, acabou aqui. Lembrando, gente, mais uma vez, isso não é obrigatório. Isso é opcional, tá bom? Mas se você fizer isso aqui, meu amigo, você sai na frente, viu? O professor vai ter um apreço maior por você, tá bom? Mas se você quiser parar aqui, tá de boa. Ok. Muito bem. Prosseguindo. Acabou a questão? Acabou? Ok, essa questão era aberta, tá? Vamos para outra. Tem que correr, hein? O tempo está voando. O tempo está voando. Vamos lá. Questão 3. Ó, a questão 3 foi uma questão que, no período passado, eu fiquei bem triste com alguns alunos meus. Eles vacilaram feio. Essa questão não é difícil, tá, gente? Mas muitos alunos não souberam o que era isso. Eles não entenderam essa notação. O que é P' de zero, gente? P, no caso, é a função, tá? A derivada de zero. Isso, né? Isso aqui é a função derivada calculada em x igual a zero. Tá ligado? Isso, Yuri, é calcular o ponto na derivada. E não a derivada do ponto. Tá ligado? Teve muito aluno que chegou aqui, ó, e fez esse erro gravíssimo. Ó. Isso aqui é o passaporte para cálculo 1 2021.2, viu? Se você fizer isso aqui que eu vou fazer agora, você está reprovado, tá bom? Olha só. O que o aluno fazia aqui, ó? O aluno pegava, aí fazia P de zero. O que é P de zero? É jogar o zero aqui, né? Ficava seno de E elevado a 0 menos 1, certo? E aí tudo bem, né? Vê que viagem, vê. P de zero é seno de E elevado a 0 menos 1. Só que E elevado a 0 menos 1 dá quanto? Diz aí pra mim. Quanto é que dá isso? 0, né? Então ficava seno de 0. Beleza? Quanto é que é seno de 0? Quanto? É 0, né? Aí o infeliz do aluno calculava isso aqui e depois fazia que P' de 0 era a derivada de 0 e que dava 0. Acabou. Ô, meu amigo. Isso aqui machuca o coração, tá bom? Machuca o coração. Isso aqui, de fato, é 0, viu? Mas é um 0 bem redondo na sua nota, viu? Isso aqui é um erro gravíssimo. Erro gravíssimo. Passaporte para cálculo 1 2021.2, tá bom? Fez isso aqui, tchau, tchau. Tá? O que acontece aqui é que o aluno confundiu, ele confundiu P' de 0 com P de 0'. Tá ligado? São coisas diferentes, tá? P' de 0 é a derivada calculada em 0. P de 0' é a derivada do P de 0, que é como se fosse uma derivada de constante. Tá? Então, são diferentes, viu? Essa foi a confusão. Tá? Inclusive, ó, com os meus alunos, às vezes, eu comento com eles que P' de 0 é você fazer P' de x e calcular quando o x é 0. Tá? Eu acho que vocês nunca viram essa notação, mas né, futuramente vai ser útil você saber isso aqui. Não é integral, não. Isso aqui é a barrinha de avaliação. Então, você pega o P' de x, avalia quando o x é 0. Tá? Eu me lembro que essa barrinha aí da integral. Ela aparece na integral, mas ela não é necessariamente. O da integral tem aqui em cima também, né?
Entendeu? Se tivesse x igual a 1 aqui, aí seria a barrinha da integral. Mas aqui é outra coisa, tá? Então, isso aqui é uma avaliação do P' de x quando x é 0. Então, fez isso aqui, meu amigo, já era, viu? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso calcular o P', tá? Para que fique claro, tá, gente? Já são quase meia-noite, tá? Vocês podem se perder aí, tá? Mas o passo 1 é achar P' de x. Passo 2 é calcular P' de x quando x igual a 0. Passo 3, ser feliz. Tá bom? Simples assim. Tá? É claro que para achar o P' vamos usar a regra da cadeia, né? Ninguém aqui, né, vai vacilar nessa parte, né? Ó, eu tenho seno dessa função. Tá bom? Então vou ter que usar a regra da cadeia. Tá? Então nota o seguinte, ó. A função que nós temos é uma função da forma seno de u de x, né? É ou não é? Onde a função u de x é e elevado a x menos 1. Tá? Verifiquem aí para mim. Essa função aqui não é um produto, é uma cadeia. Eu tenho uma função dentro da outra. Tá? Então, eu tenho aqui isso aqui. Ó. Aí, pela regra da cadeia, eu queria que vocês me dissessem como é que é essa derivada. Como é que seria a derivada de seno de u? Como é que fica a fórmula? Exatamente. Multiplicado. Eu ia falar, mas eu fiquei... melhor ficar calado. Tudo bem. É que eu não estou entendendo nada, mas vou concordar com vocês. Deve ser a derivada do seno, que é cosseno. Ah, meia-noite, ninguém está falando nada com nada. Tem aluno bêbado, tem aluno muito louco. Mas é exatamente isso, Kevin. Vai ficar cosseno de u de x vezes a derivada de u, tá bom? Essa é a regra da cadeia, tá? Muito bem, tá bom? Então, a regra da cadeia, você faz a derivada da função de fora, repete o que está dentro e multiplica pela derivada, tá? Aí, para a nossa questão, só lembrando a teoria, viu, gente? Então, daí, para a nossa função, vai ficar, né, cosseno da função u, que é a exponencial menos 1, vezes a derivada da exponencial menos 1. Percebam que, basicamente, eu troquei o u por e elevado a x menos 1 nessa fórmula, né? Simples demais, né? Aí agora é só você derivar aqui. Gente, qual é a derivada de e elevado a x menos 1? Diz aí pra mim. Quanto é que é isso? E elevado a x. E elevado a x, muito bem. Então esse cara aqui é e elevado a x. Fácil demais, né? Então você bota aqui, ó, cosseno de e elevado a x menos 1 vezes e elevado a x. Morreu, tá bom? Aí o passo 2, eu vou calcular isso para 0, tá bom? Muito fácil. Gente, essa questão é muito fácil. Então, a derivada em 0 dá quanto? Dá o cosseno de e elevado a 0 menos 1 vezes e elevado a 0. Tá bom? Ora, mas e elevado a 0 dá 1. Então, ficamos com cosseno de 1 menos 1 vezes 1. Cosseno de 1 menos 1 é cosseno de 0. Cosseno de 0 dá quanto? Dá 1. Acabou-se. Tá vendo? Que coisa fácil, gente. Pelo amor de Deus. Então, quando o aluno chega para mim e diz que vacilou nessa questão, eu fico meio assim, né? Porque, porra, tu fez tantas questões. Eu fiz uma revisão contigo, onde a gente aprendeu a regra da cadeia. A gente tem uma tabela com as principais derivadas. A gente tem aplicativos que tu pode filar, se tu precisar, né? Não que eu recomende isso. Mas, porra, tu errar uma questão dessa é vacilo, né? Ou tu tá muito nervoso, ou... Enfim, pode dizer. Diz o nome de um desses aplicativos só pra eu banir assim da minha lista, sabe? Pra eu... Ó, você pode usar o Wolfram Alpha, que é o mais usado, né? Wolfram Alpha. E tem o Symbol Lab, né? Que é o famoso aí. Symbol Não Lab. que eu vá usar, ué. Não que eu vá usar. Não, com certeza, né? Eu tô dizendo aqui pra você evitar, não chegue nem perto disso aí não, tá bom? Isso aqui... Né? E tem um tal de Photomath também, que não serve pra porra nenhuma, tá? Um aplicativo muito ruim. Tá? E ainda Sério, tem um GeoGebra que só atrapalha a sua vida, tá bom? Esses aplicativos aqui, ó, não presta nenhum, tá bom? Tô falando brincando, mas teve um aluno que fez uma questão de cálculo 2, usando acho que foi o Wolfram. Ele usou e aí deu que não existia soluções. Aí ele botou na prova, não existe soluções. Aí eu fiz o gabarito.
tinha 8 soluções. Ele tomou um belo 0, né? Então, assim, use com sabedoria. Às vezes você digita errado e aí o aplicativo não funciona. Mas, enfim, se quiser usar, use. Se não quiser, chorou. Muito bem. Fiz aqui a questão, tá? Vamos fazer outra agora. Vamos fazer a última, tá? A saideira de hoje. Eu queria fazer mais, mas tá ficando tarde, né? Tem gente saindo aí. Já perdi 10 alunos. O pessoal já foi dormir. Opa, entrou alguém? Ok. Então, vamos lá. Tá aqui. Questãozinha de derivada implícita, né? Ó, olha o que ele fala, tá? Aqui ele não pede para fazer a reta tangente, não. Ele fala o seguinte, ó. Calcule y' em termos de x e y, onde x e y satisfazem essa equação, tá bom? Então, vocês já notam que é uma questão clássica de derivada implícita, né? Ele dá uma equação toda bagunçada, certo? Toda bagunçada, e pede para achar o y'. O que eu vou fazer? Eu vou derivar implicitamente, tá bom? Agora aqui eu vou dar uma dica para vocês, que é o seguinte, tá? Antes de fazer o processo, reescreve isso aqui como x mais y elevado a 1/2, tá bom? Acho que vai ficar mais fácil. Sinceramente, assim, tanto faz, né? Mas é porque tem aluno que prefere, se sente mais à vontade assim. Eu não sei vocês, tá? Mas eu não sou desses, tá? Eu não gosto de escrever assim, mas eu vou botar porque vocês me pedem, né? Enfim, eu não sei. Vocês preferem com a raiz ou com o expoente? Raiz? Expoente. Expoente, né? O expoente ele é legal. Oi, pode falar. A questão foi de uma final, foi? Não, isso aqui foi prova normal. Por quê? Tu achou difícil? Tá parecendo Não, tá parecendo a questão de uma final. Na final foi parecida com essa, concordo. Tá? Mas na final, Pronto. eu acho que ele Pronto, pedia foi para isso. achar a segunda derivada, né? Era um negócio Foi a segunda derivada na final. Foi mais difícil. Foi mais difícil. Né? Uma Mas era outra coisa lá. Não tinha raiz, não. Era mais simples. Eu acho que era x a sexta mais y a sexta igual a 1. Aí pedia para achar o y'. Era mais fácil. Eu lembro que era alguma coisa assim. Mas enfim, vamos fazer essa aqui, tá? Agora aqui tem que tomar cuidado com uma coisa, tá, gente? Essa função é composta. É ou não é? Composta, né? Eu tenho x mais y dentro de uma potência. Pode falar, Lucas. Tu recomenda fazer pela raiz ou pela potência? Tu acha melhor Tanto fazer faz. por onde? Tanto faz, É porque não, né? o da raiz eu usaria aquele bizu que eu já dei para vocês, né? Da derivada de raiz de x. Como é que é a derivada de raiz de x? É 1/2 raiz de x. Tá bom? Aí se eu uso a regra da cadeia, a derivada de raiz de u fica como? Fica 1/2 raiz de u vezes u'. Aí eu ia usar isso aqui, tá ligado? Eu acho muito mais prático, né? Sai na hora. Mas nesse caso, se não fosse x sozinho, aí era melhor fazer por potência. Não, é como eu tô falando, Saberia como não é x sozinho, eu tô com função composta, né? Eu tô usando a regra da cadeia. Não, No Zé, caso se por exemplo fosse um 3x elevado a, sei lá, 2, alguma coisa assim, não daria pra usar esse bizu, né? Aí ficaria melhor usando... Não daria para usar o bizu se aqui fosse uma raiz cúbica ou uma raiz quarta, entende? Mas como é raiz quadrada, eu posso usar o bizu sim. Eu só não recomendo ele porque nem todo mundo lembra disso. Tá? Isso aqui, assim, geralmente, você só vai sacar isso se você vai nas monitorias ou se tem aula comigo, né? Os professores, eles não reforçam tanto. Eu acho que poucos professores ficam reforçando isso o tempo todo, né? Eles só comentam uma vez no começo do período e depois, se você lembrar, lembrou. Se não lembrar... Mas eu, dando aulas, eu recomendo esse jeito aqui, tá bom? Mas vamos fazer do jeito que vocês gostam, tá? Eu vou fazer das duas formas, pode ser? Vou fazer desse jeito aqui, depois eu faço sem isso, eu faço com a raiz mesmo, tá bom? Ó, então, se eu faço desse jeito, pela regra da cadeia aqui, eu vou derivar dos dois lados, tá? Então vai ficar x mais y elevado ao meio derivado igual a 1 mais x2, y2 derivado, certo? Estou derivando dos dois lados. Do lado esquerdo, pela regra da cadeia, vocês devem ter aprendido que a gente deriva a função de fora primeiro, né? Como é que fica a derivada aqui? Você desce o expoente, repete a base,
subtrai um do expoente e multiplica pela derivada da base. Presta atenção. Talvez alguns de vocês não entendam isso, tá? Mas o que eu usei aqui foi a regra da cadeia. Tá bom? Eu tenho uma função elevada a 1 meio. Então, eu derivo esse 1 meio, repito o que está dentro e multiplico pela derivada do que está dentro. É assim que funciona a regra da cadeia. Tá bom? Já do lado direito, eu tenho que tomar cuidado, porque aqui eu tenho uma soma, derivada do 1 dá 0, né? Vou colocar aqui para vocês não se sentirem abandonados. Vou botar o mais e vou derivar esse produto. Qual é a regra que eu vou usar para derivar o produto? Regra do produto. Eu derivo o primeiro, vezes o segundo, mais repito o primeiro e derivo o segundo. Até aqui vocês me entendem? Ou Wesley, não? Oi. só para o menos é só para a regra do quociente, né? O menos é só para a regra do quociente, né? Se fosse uma divisão, você botava o menos e dividia pelo denominador ao quadrado. Tá bom? Mas como é produto, aqui eu usei a regra do produto. Tá? Aqui é a regra do produto. Produto a gente aprende que fica F'G mais Fg'. Tá? Aí beleza, agora eu tenho que... Pronto, essa foi uma forma, tá? Uma outra forma de derivar, né, seria usando a raiz. Mas deixa eu só complementar aqui, ó, porque isso aqui tá feio pra caramba, né? Eu ainda não terminei a derivada, né? Então aqui, ó, isso aqui eu não sei se vocês entendem, mas eu posso passar isso para baixo. Ele tá com expoente negativo, já falei sobre isso, né? Então ficaria 1 sobre 2 raiz quadrada de x mais y vezes a derivada de x mais y. A derivada de x mais y seria 1 mais y' multiplicando essa expressão. Todo mundo entendeu isso aqui? Se não entendeu, é normal, né? Quase meia-noite. Tá bom? Mas, fiz aqui. Diz. Se alguém quiser falar, pode falar. Que a base virou 2, raiz. Como é que foi isso, mais ou menos? Esse 1 meio é 1 meio, tá? Tá aqui, ó. Esse termo aqui é porque eu pulei, né? Tá. Eu tô sem paciência de explicar isso, sinceramente. Eu tenho 1 meio multiplicado por x mais y elevado a menos 1 meio. X mais y elevado a menos 1 meio, como tem expoente negativo, ele passa para baixo. Então fica 1 sobre x mais y elevado a 1 meio. Entende isso? Ou não? É verdade, verdade. Me liguei. Pronto. Aí esse termo aqui que está com 1 meio, ele tá dentro da raiz. Aí eu só, tipo, fiz mais rápido, né? Aí quando junta tudo, fica 1 sobre 2 raiz de x mais y. Já aqui na derivada de x mais y, eu botei 1 mais y'. Oi. Tu fizesse isso aí pelo lado meio que mais simples, entre aspas, caso ninguém soubesse, caso ninguém saiba a dica da derivada de raiz, né, no caso? Porque se eu usasse a entendi. dica, eu já cairia aqui direto, né? Vê que engraçado. Se eu usasse a dica, né, uma opção 2 aqui, ó, usando que a derivada de raiz de u é 1 sobre 2 raiz de u por linha, eu teria o seguinte, ó. Eu teria raiz de x mais y igual a 1 mais x quadrado y quadrado. Aí quando eu derivasse do lado esquerdo, ó como sai mais rápido, né? Usando a dica, ficaria 1 sobre 2 raiz de x mais y vezes a derivada de x mais y. Já sai direto, tá vendo? Do lado direito daria 0 mais regra do produto. Por isso que eu digo que vocês, quando estudam cálculo, vocês aprendem errado. Não é que aprendem errado, vocês estudam errado. Cálculo é um curso que você tem que aprender várias formas, para você treinar as formas e decidir qual é a que se encaixa melhor para você. Tá bom? Eu nunca seria um bom professor se eu não treinasse cada um dos métodos, né? Eu não faço isso aqui porque eu gosto, não, tá, gente? É porque eu sei que alguns de vocês só entendem assim. Mas se eu fosse escolher, eu nunca faria desse jeito. Porque eu sei que mais prático é esse outro. Entendeu? Mas é aquilo, não tem jeito certo. Você escolhe aí o que se adapta melhor para você, tá bom? Eu não posso também dizer que um sempre vai ser melhor que o outro, tá? Cada um tem os seus prós e contras, tá? Pois bem, fizemos aqui, né? Eu vou voltar para cá que eu tava, né? Deixa isso aqui para depois, tá bom?
Medo do que, Lucas? Relaxa aí. Tá de boa. Ó, derivei o lado esquerdo. O lado direito aqui eu tenho que montar, né? Ficou faltando eu derivar aqui, né? Esse deriva aqui, ó, vai ficar 2x. Desculpa aí atrapalhar. Eu não entendi essa parte vermelha aí. 1 mais y com a aspa. Esse 1 veio da onde? Derivada do x, né? Derivada do x dá 1, certo? E derivada do y dá y'. Ah, é verdade. Boa. Acho que é o Tudo bem. som. É o furacão. O furacão tá atrapalhando. Sai do furacão, homem. Enfim, pronto. Então, derivei aqui. Derivada de x quadrado é 2x. Y quadrado tu repete. Aí mais x quadrado. E derivada... tá na orla. Ai, tá na orla mesmo. Tá em boa viagem. Tomando uma aguinha de coco. Eita, porra. Ó, então... Tá tomando água. Eita, deu foi vontade agora. Ó, volta aqui. Bom, 2x. Eu tô com calor do caré aqui. Tá foda. Aqui tá na praia. Essa hora não, né? Essa hora o assalto rola solto. Enfim. 2x, y quadrado mais x quadrado. Aí derivada de y quadrado dá 2y vezes y', viu? Pronto, ó. Aí agora que eu derivei... Não vou fazer isso, não. Ó, agora que eu derivei, ele quer que eu ache o y', né? Ó, a questão não acabou, viu? A questão não acabou. Ele quer o y' em termos de x e y. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou ter o trabalho de isolar o y', tá bom? Consigo, João. Eu vou terminar daqui a 4 minutos, aí eu faço a gravação, tá bom? Ó, aí aqui eu tenho que isolar o y'. Essa é a parte chata, tá? Isolar o y'. Por quê? Porque a questão quis, tá bom? Se a questão mandou, eu tenho que fazer, tá? A merda é que aqui, ó, eu vou ter que fazer a distributiva. Ver se vocês concordam comigo, que essa parte é sensível, tá? Vocês tendem a se enrolar um pouco, mas eu vou fazer primeiro com primeiro, mais primeiro com segundo, tá bom? Confere aí se vocês concordam com isso. Faz sentido, gente? Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, tá bom? No outro, eu tô falando isso, mas é engraçado porque, cara, eu dei uma aula agora há pouco para uma menina do Canadá. Deixa eu mostrar a vocês, ó. Deixa eu ver se eu acho. Queria mostrar a vocês. O professor fez uma resolução e ele errou. Ele errou isso. Ó que onda. Tá em inglês, tá bom? Mas eu acho que dá para entender, ó. Ele derivou aqui. Vocês conseguem ver isso? Ó, ele derivou dos dois lados. Essa expressão com seno e com polinômio. Olha que engraçado, ó. Ele derivou o seno de xy usando a regra da cadeia, tá? Só que lá no Canadá eles fazem ao contrário, tá? Alguns professores gostam. Eles derivam primeiro o que está dentro e depois multiplica pela derivada do que está fora, tá? Eles fazem ao contrário, entendeu? Só que aqui, ó, daqui para cá eu queria que vocês olhassem com mais calma, tá? Daqui para cá aconteceu uma tragédia que acontece muito com vocês, tá? Olha só que engraçado, ó. O professor fazendo, ó, daqui para cá ele cometeu um erro gravíssimo. Vocês conseguem ver qual foi? Essa anotação aqui ele derivou, tá? Tá até escrito errado aqui, ó. Ele derivou em relação a x a expressão xy. Aí ele derivou. A derivada do primeiro é 1 vezes o segundo, mais repete o primeiro e deriva o segundo, tá? Só que aqui ele esqueceu uma coisa crucial chamada parênteses. Ele esqueceu parênteses. Tá ligado? Ele esqueceu, ó, porque a derivada disso aqui pelo produto é 1 vezes y mais x, y'. Só que toda essa expressão tem que multiplicar o cosseno. Então ele esqueceu parênteses. No que ele esqueceu parênteses, ele errou toda a questão. Tá bom? Então, muito cuidado com esse erro. Vocês tendem a cometer esse erro. Não se preocupa com a anotação, tá? Lá eles usam a anotação ddx, né? O professor de vocês também, mas a gente deixa vocês fazerem com um tracinho. Tá? Mas o erro aqui que ele cometeu foi esquecer o parênteses. É muito importante que vocês tomem cuidado com isso. Ó. Por isso que eu deixei aqui o parênteses, porque esse cara multiplica o primeiro e multiplica o segundo, tá vendo? E aí no que ele multiplicou, ficou essa expressão. Do lado direito você repete. E aí, ó, estamos quase lá, né? Agora eu pergunto a vocês, como é que eu isolo y' nessa equação? Me diz aí. Que agora eu tô com medo, hein? O que é que eu faço agora? O que é que vocês fariam?
eu teria que deixar os termos que tem y' do mesmo lado, né? Ó, esses dois caras aqui, eles têm que estar do mesmo lado. Ou eu passo da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, tá bom? Tanto faz a ordem, tá, gente? Não importa muito, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse cara aqui para lá, pode ser? E esse cara aqui, ó, eu vou passar para o outro lado. Tudo bem? Vocês entendem isso, né? Ó, vai ficar y' sobre 2 raiz de x mais y, menos 2x² y' igual a 2xy² menos 1 sobre 2 raiz de x mais y. Vê se vocês concordam com isso que eu estou fazendo aí. Se não concordar, tô nem aí. Eu quero é dormir, tá bom? Mas tudo bem, né? Eu passei esse cara para cá, ele ficou negativo. O do lado esquerdo passou para lá, ficou negativo também, tá bom? Aí agora ficou fácil, né? Para isolar o y', você bota em evidência, vai ficar multiplicando 1 sobre 2 raiz de x mais y, menos 2x2y, né? Eu sei que isso é um saco, tá, gente? Mas a questão obrigou você a fazer isso. Se você não faz isso, você perde metade da questão, tá bom? Eu tenho que fazer, tá? Esquece isso aqui, ó. Isso aqui estava mais embaixo. Aí, para finalizar, para isolar o y', agora é só passar dividindo esse cara, né? Aí eu vou usar a magia do Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Ctrl+C, Ctrl+V. Melhor investimento que eu fiz na vida, ó. Não precisa copiar mais nada. Pronto. Acabou-se. E aí, o que vocês acharam? Foi difícil essa questão? De boa. De boa, né? Agora, se você conhece o atalho, você faz muito mais rápido, ó. Porque você já salta para cá, né? E aí você faz todo o processo. Ela é muito trabalhosa, o cara é muita informação, aí eu acho que isso acaba embolando um pouco. Sim. Quando Às você vezes vê pode esse ser que monte o cara de algebrismo, né? escorregue na merda, sem Sim. querer. É comum a pessoa errar um sinal, né? Errar outro sinal. Agora, errar um sinal, não se pressionem, tá? Errar... Engasguei. Errar um sinal não é o fim do mundo, não. Você continua fazendo normal, tá bom? Porque aí você escorrega na merda, mas né, pelo menos você consegue fazer alguma coisa, tá bom? Ué. Mas o professor tá tirando o ponto por causa de um sinal. Não, porque às vezes acontece, vocês ficam muito nervosos para fazer a questão, aí você fica, meu Deus, aí fica pisando em ovos, demora muito. Não, faz organizado, tá? Se errar uma coisa ou outra, tudo bem, tá? Mas o importante é você fazer, né, o processo todo, tá? Sem ficar muito agoniado, tá bom? Então, não escorreguem na merda, tá? Mas se escorregar, tudo bem, acontece, tá bom? Finalizamos aqui a questão. Veja que se eu usasse o bizu, né, essa dica que eu dei, a gente faria em muito menos tempo, né? Mas fica aí a sugestão, né, para vocês fazerem desse jeito para ver se vai bater a resposta, tá? Muito bem. Então acabamos 2 provas, tá? Em 1h50 de gravação, né? Acho que isso mostra a vocês que é sim possível, tá bom? Dá para fazer a prova em tempo. Eu amanhã em 1h30 fazendo metade da prova. Não, mas vai dar certo. Você vai fazer tudo direitinho, tá bom? Não se aperreie muito. Evitem ficar nessa de fazer rascunho e depois passar limpo. Evitem isso, tá bom? Eu queria ter feito mais questões de limite, mas eu acho que infelizmente não vai dar. Então eu vou ter que finalizar a aula por aqui, tá bom? Para a gravação ficar pronta e mando para todo mundo. Tá? Mas quem tiver alguma dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp, que eu tento ajudar, tá bom? É isso. Obrigadão pela presença de todo mundo. Boa prova para vocês. Descansem. E é isso. Valeu, Wesley. Tchau, tchau.